Então agora é hora de passar raiva. Vamos reagir ao Thiago Santinelli versus 20 crentes. Na verdade, um ex-crente versus 20 crentes. O Thiago Santinelli, ele é ex-crente, né? Ele ia bastante pra igreja, essas coisas. Então vamos lá, passar um pouco de raiva hoje. Thiago Santinelli, eu sou comediante e militante, estou aqui agora na Zona de Fogo com 20 cristãos. Minha primeira afirmação é que acreditar que LGBTs vão para o inferno te torna uma pessoa pior. Olha, já começou... já começou num tema difícil, hein? A visão do que eu vi do tempo que eu fui da igreja evangélica por 26 anos, quando você coloca essa condição na pessoa de que ela vai queimar num lago de fogo pro resto da vida, as pessoas que estão em volta, tanto família quanto amigos e pessoas que estão ali na igreja, começam a ver essa pessoa de uma outra forma. Eu acho que isso é perigoso, inclusive, e causa o que a gente vê hoje em dia, que é homofobia. E aí, mano? Boa, como é que é teu nome? Meu nome é Heron. Heron, vamos lá. Trabalho na Assembleia Legislativa de São Paulo. Gostou? Não, gostei, um trampo bom. Eu queria ter tido esse trampo antes de ser comediante. Ah, beleza. Eu não tinha. Então, eu acredito assim, existe, o ponto que eu queria trazer pro debate é que existe a ego-sintonia e a ego-distonia. O cara chama Heron. Eu nunca vi esse nome na minha vida. A ego-sintonia são pessoas que têm a sua homossexualidade ou a sua heterossexualidade e estão bem com isso. Sim. Mas também tem a distonia, a ego-distonia, que são pessoas que são heterossexuais, mas têm problemas e têm atração homossexual, ou pessoas que são homossexuais e têm atração heterossexuais e têm essa distonia da própria sexualidade da pessoa. O que eu vejo, você pontuou bem, eu acho que realmente há essa homofobia dentro das igrejas. Mas uma coisa que é muito pouco falada são pessoas que são homossexuais e querem sair da homossexualidade e são perseguidas por isso. Inclusive, é um consenso da academia de que isso seria um preconceito, que a gente não pode mexer com a homossexualidade da pessoa, que se a pessoa homossexual ela quer sair disso, ela não poderia porque aquilo é o correto. Agora, quando a pessoa é heterossexual e quer um tratamento homossexual por ter uma... Aí é o correto, aí precisa de tratamento, aí a psicologia entra, aí o Conselho Federal de Psicologia acha razoável. Inclusive tem psicólogos, por exemplo, a Rosângela Justino, que ela tratou homossexuais que queriam sair da homossexualidade para a heterossexualidade durante 10 anos sem problema nenhum. De 1989 a 1999, ela veio com um tratamento psicodrama, que consistia em trazer homossexuais e fazer com que eles performassem em palco seus conflitos internos e fez com que vários homossexuais se tornassem heterossexuais ou se curassem internamente. Durante 10 anos foi ok, e depois, com o movimento gay em ascensão, ela começou a ser perseguida, foi perseguida pelo Conselho Federal de Psicologia, e há essa perseguição. A psicóloga Rosângela Aves Justino ficou conhecida por oferecer terapias voltadas à mudança de orientação sexual, em desacordo com a resolução do Conselho Federal de Psicologia, que estabelece que a homossexualidade não é doença passível de cura. Como é que vai curar uma coisa que não é doença? Segundo o Conselho da Psicologia. Então ela estava meio que errada, né? Em 2009, ela recebeu sanção ética do CFP por essa conduta e recorreu à justiça sem sucesso. Em 2022, seu registro profissional foi cassado pelo Conselho Regional de Psicologia. Gente, mas ela só sabia fazer isso? Ela não sabia confortar as pessoas? Só sabia tentar fazer a pessoa virar hétero? Então, com os profissionais que querem tratar os homossexuais, que não se sentem bem com isso, são ego-distônicos. Então, mas assim, tu não acha que essa questão, por exemplo, você falar que tem héteros que querem ficar com homens, isso aí a gente chama de bissexualidade, você não acha que já tem onde cabe isso? Isso é bissexualidade. E aí quando você fala assim, porque as pessoas buscam uma cura, você não acha que as pessoas já buscam essa cura porque elas estão sendo oprimidas, espremidas em casa, pela família, tá ligado? Tipo assim, aí... Com certeza. Se elas tivessem sido aceitas e acolhidas, elas não iam procurar a cura. E ela busca essa cura porque, cara, eu não sou aceito pelos meus pais. Eu fui expulso de casa porque eu sou gay, porque eu beijei um cara, tá ligado? Eu fui expulso da minha igreja porque eu não consigo... Aquilo é o que a pessoa é. Não tem como, assim... por exemplo, você falou aí de que acredita que as pessoas possam ser curadas de homossexualidade e tal. Você acha que existe cura hétero, se um cara hétero quiser virar gay? Você acha que existe uma maneira de mexer a cabeça dele pra isso? Porque na nossa sociedade, tudo que a gente aprende, de filme, em novela, na igreja, inclusive, assim, a gente aprende que o certo é ser hétero, tá ligado? Se isso fosse moldado, não existia gay por aí. Na nossa sociedade, 85% da nossa sociedade se considera cristã, tá ligado? E se tá enraizado na gente. Não era pra existir gay se fosse uma escolha. Quem escolheria ser homossexual nessas condições, tá ligado? Por isso que eu falo. Inclusive, essas pessoas que buscam essa mudança é exatamente... Eu não escolheria. Nunca. Porque elas estão sofrendo muito, mano. Eu convivi com pessoas assim na igreja. A minha mudança em relação à igreja não foi uma parada que as pessoas acham que é o meu ataque à crença cristã e tal. E eu sei que eu falo assim na internet, mas é lá. Na vida real, mano, a minha parada, o que mudou minha cabeça foi minha melhor amiga, quando eu tinha 12 anos de idade, assumiu pra mim que era lésbica. E eu vi o que aconteceu na vida dela. Foi uma vida horrorosa. E eu falei, cara, isso não é uma escolha, ninguém escolheria passar por isso aí, tá ligado? Sim. Esse é o meu ponto. Eu não acho
que dá, é uma escolha. Então aí na minha cabeça eu fiquei assim, como eu de criança, explicando pro Thiago, que era evangélico, pensou, se você tiver algo a dizer sobre isso, eu olhei e falei, cara, eu não faria isso, mano. Eu não jogaria uma pessoa no inferno só porque ela é gay. Se eu não faria, eu sou um ser humano. Pecado errado pra caralho, tenho vários problemas. Eu tô falando que sou uma pessoa perfeita, não, tenho vários defeitos, vários. Mas eu não faria isso com uma pessoa só pra ela ser gay, tá ligado? Então por que eu vou acreditar numa parada que eu não faria? Vou acreditar em uma ideia que me torna uma pessoa pior do que eu sou agora, sendo que eu tava buscando ali, mano, porque o que eu soube sobre Jesus quando eu li a Bíblia foi outra parada. O que me tirou de estar no meio de uma igreja foi exatamente ler sobre Jesus na própria Bíblia, que eu falei, cara, Jesus não faria isso. Ele não seguiria isso aqui, tá ligado? Ele não atacaria essas pessoas, ele não excluiria essas pessoas e nem mandaria elas, você faz é só você mudar, você pode, não foi escolha, se você não nasceu assim, tá ligado? Mas eu na minha visão ainda. Essa aqui atrás dele parece a Priscila Alcântara. Claro que não é, né? Então, a igreja, o principal ponto para a salvação é o perdão. E o principal ponto de Jesus era a misericórdia. Se você foi e se você viu preconceito dentro da igreja contra homossexuais, essas pessoas, e eu tenho certeza que a maioria dos cristãos não gosta disso. Mano, a gente e deveria ser perdão. Eu acredito que de fato haja Gente, esse pessoal que fala que não tem homofobia nas igrejas vive numa bolha muito... Cara, você não tem local de fala. Entendeu? Às vezes o pastor fala uma coisa homofóbica, você simplesmente nem repara, porque você não tem local. Você não vai nem perceber que a pessoa está falando mal de você. Ou do seu grupo, ou de... enfim. Então, se você não tem local, você não tem que falar que não existe. E haja na sociedade uma dificuldade em aceitar homossexuais, não somente por serem homossexuais, mas os efeminados, as pessoas que transbordam muito essa... Efeminados? Essa palavra existe? Não é afeminados? Por que isso é um problema, tá ligado? Isso é um problema e deve ser... O Thiago Santinelli tá descalço. Tá de Havaiana. Ah, entendi. É um protesto subliminar. Combatido, e deve ser combatido. Eu começo a achar ruim que existe gente musculosa. Por que esses caras estão machando por aí? Eu quero que todos eles vão na minha religião, que eles vão pro inferno. Existem dois tipos de homossexual. O homossexual egocintônico, aquele que é homossexual e se sente bem com o homossexualismo dele. É o que ignorou tudo que eu fiz da família. Homossexualidade. Ele trata como doença, não adianta. E existe o homossexual egodistônico, que é aquele que é homossexual e não se sente bem em ser homossexual. Eu acho que é exatamente por causa dessa não se pesada. Nem tô falando que você é essa pessoa, tá ligado? Mas você sabe que existem essas pessoas. Deixa eu te dar o dado. Rapidão, é que eu lembrei de uma parada, minha cabeça às vezes volta no assunto, só pra se lembrar. Você falou da parada sobre trocar, quando a pessoa quer fazer essa cura. Tem vários relatos no meu canal, já fiz vários vídeos sobre isso, de pessoas trans que estão fazendo curas com pastores por aí, e os dados são extremamente horrorosos em relação aos suicídios. Essas pessoas que procuram curas desse jeito pra curar homossexualidade, pra curar transexualidade, esse pessoal tem costuma... Tá, mas então eles não podem procurar um tratamento se eles não se estão sentindo bem. E por que quando um hétero... Na academia, há consenso científico de que a orientação sexual não é uma doença nem um transtorno, portanto, a ideia de cura não caberia neste contexto. É mais uma checagem de fatos falando que não é doença. Começa a ter, o Whindersson Nunes foi internado, começou a ter drogas e começou a se sentir atrações homossexuais dentro do processo de recuperação dele. Por que isso é aceito entre os psicólogos? Mas se você começar a dar... Eu não diria nem bissexualidade, é um ser humano que tá ok com a sexualidade em si, com a fluidez, com, nossa, hoje eu posso sentir uma coisa diferente, tá tudo bem. Obrigado, Nuno. Valeu. Foi mal. E aí, beleza? Como é que é seu nome? Meu nome é Lucimara. Lucimara? Sou da Assembleia de Deus. Eu também era da Assembleia. Qual Assembleia você é? Sou da Assembleia de Deus Emunah. Ah, eu era da Madureira. Então, eu não acredito que o homossexualismo seja uma doença, mas sim uma escolha. Porque a palavra... Homossexualismo, de novo. Eles acham que é doença, sim. O Senhor vai dizer em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, que quando Deus, ele quis trazer à terra o homem, ele tirou o homem do pó, soprou nele o fôlego de vida e da costela do homem, o Senhor deu um sono para ele e tirou o homem e a mulher. A mulher, para que eles viessem formar uma família. Uma família que foi formada como depois? Uma família que foi formada após o quê? O ajuntamento do homem com a mulher. Então, e o homem com o homem não tem como construir uma família. Mas incesto, o que acontece entre Adão e Eva é suave. A homossexualidade é uma grande coisa horrorosa. Mas o Adão e Eva terem filhos com os filhos que vieram vindo, esse incesto aí é ok. Independente de ser um incesto, foi o que nasceu no começo da fundação do mundo. Foi o que Deus quis para a humanidade. Irmão com irmão? Beleza. Homossexualidade? Queima. É um incesto. O incesto hoje, depois que Jesus partiu para a glória... Ah, é só hoje que é pecado.
Agora você chegou no ponto que eu queria. Agora Você rasgou o chegou no verbo. ponto que eu queria agora. Jesus. E Jesus falou o que sobre homossexuais? Jesus falou que todos são aceitos, todos os pecadores são aceitos por Deus. Porém, Não, ele não falou Você porém pode fazer- homossexuais, não. não. Ele falou porém homossexuais, não. Ele falou que Jesus andava com as pessoas... Com todos. Não, então, não é só com todos. Isso tem que deixar claro. Jesus andava com pessoas que eram marginalizadas pela religião dele, pessoas que eram marginalizadas pelo império. Tá ligado? Jesus, porém não se corrompia com nenhum deles. o que é? Jesus andava com eles, mas trazia a verdade. Que verdade? A Ele falava palavra que é eles podiam ser verdade. A gays, palavra que mas ele não falou nada sobre homossexuais. Ele não falou nada sobre Ele falou que homossexuais. todos venham, Mas são ele não falou pecadores. nada sobre... Falou sim. Não falou aonde? Qual versículo tá? Ele falou que Fala pra todos mim os qual versículo pecadores é bem-vindo ao reino do Senhor. Galera, eu Porém, quero saber o versículo. não, porém, Não, você tá falando da todos são Bíblia. pecadores, Você tá todos falando da nós Bíblia. Você leu a somos. Bíblia toda já? Toda não, Ah, não, mas eu aí tenho um é pouco de foda. conhecimento Aí é com a foda. palavra. Eu já li a Bíblia toda, pô. Como você tá falando pra mim que Jesus falou uma parada, depois perguntando onde está. Que todos os pecadores são bem-vindos ao reino São dos céus. bem-vindos, exatamente. Jesus andava com Conhecereis a estrangeiros. verdade, a verdade vos libertará. Mas Se libertará você- de quê? se De quê? você é Ele falou, liberto, você vai mas ser você... Quando eles veem que a pessoa tá se enrolando, eles pedem pra ela sair. Que ela não tá dando conta de manter o discurso. Você tá sabendo falar pra mim onde Jesus falou isso na Bíblia? Eu tô te perguntando sobre o seu próprio livro que você não leu. O primeiro livro Como que Jesus nunca disse isso. eu falo pra você foi Gênesis. Calma. É foda, pô. Obrigado. E aí, maninho, beleza? Como é que é o nome? Rian, prazer. Então, acho que a gente tem que voltar primeiro, porque a gente saiu muito do assunto. Sim. A gente tem que colocar que os homossexuais vão pro inferno. E eu acho que na Bíblia não tá escrito isso. Tá, não, então, mano, então nós estamos juntos. Se você não acredita que o homossexual vai pro inferno, você não era nem pra estar aqui na minha frente. Não. Debatendo, eu já concordo contigo. Não, então, calma. Assim, Parece que eu conheço esse. Ah, eles devem pegar sempre as mesmas pessoas. Deus falou que a gente tem que seguir os bons costumes. E os bons costumes não é você ser homossexual. Então, mas os bons costumes, você não acha que eles mudam de acordo com qualquer época? De acordo com a época muda, os bons costumes há um tempo atrás era fumar em restaurante, mano. A cultura, a sociedade muda. O que é visto como bom costume, o Sim. que é visto como errado, Mas- muda, tá ligado? Aham. Mas assim, você tem que entender que quando a gente coloca homossexual vai pro inferno, não. A gente tem que ver quem que vai pro inferno. É as pessoas de má caráter, as pessoas que não têm... Tipo assim, não tem não seguir os princípios de Jesus, no caso. Mas no caso é um homossexual que ele, por exemplo, um homossexual é um cara que é casado com um cara, acredita em Jesus, tá ligado? Ele segue Jesus como um guia pra ele, acredita em Jesus como divindade. Ele nem é ateu. Sim. Igual eu conheço vários gays que vão nos meus shows que se consideram cristãos. Você acha que esse gay, ele é uma pessoa honesta, uma pessoa boa, tá ligado? Ele tem uma família, adota uma criança e é um excelente pai, tá ligado? E aí, ele vai pro inferno só porque ele é casado com um cara, ele pratica essa homossexualidade dele? Essa é a minha dúvida. Então, não. Ótimo ponto. Esse cara acha que todo gay é anticristo. Prega os valores errados, mas não é assim que funciona. Na verdade, é bem o contrário. Muitos gays acreditam e vão na igreja, inclusive. Não tem como a gente falar quem vai pro inferno ou não, entendeu? Mas a gente pode seguir. Então você é o tipo de cristão, mano, que eu concordo com como você pensa. Se você não acredita que alguém vai pro inferno somente porque é homossexual, eu não tenho discordância do que você acredita, provavelmente. Se você acha que o homossexual que vai pro inferno é homossexual, Então qual é o debate com ele? Foi ali só pra se aparecer, então. foi uma pessoa trapaceira, uma pessoa gananciosa, que em vida só preocupa com dinheiro e não com pessoas ao redor dela, tá ligado? As pessoas Sim. que estavam sofrendo sua volta. Eu não discordo tanto de você, se for Tá, esse ponto. tá, mas a gente tá falando que homossexual vai pro inferno, essa é a sua afirmação, não é? É, porque foi o que eu vi, é o que eu aprendi na igreja durante meus 26 anos. Não, mas a gente não pode generalizar todas as igrejas. Não posso dizer todas, mas a experiência que a gente tem na política. Sim. Todos os cristãos que estão na política aí hoje, o que eles estão defendendo? Eles não defendem. Por exemplo, mano, brigaram contra eles poderem se casar, tá ligado? Aham. Então não tô falando que ninguém aqui é esse tipo de cristão. Tanto é que você vê aqui, mano, a gente concorda mais do que eles discordam. Sim. Até agora. Mas então. Pausa. Foi. Obrigado, mano. Demorou demais. E aí, maninho? Tudo bom, Thiago? Beleza? Como é que é o nome, mano? Me chamo Kaique. Kaique, boa. Eu sou teólogo, professor e escritor. Com relação a essa temática, permita-me trazer aqui um ponto de vista bíblico. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e carecem da graça de Deus. Sim. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Morte física, espiritual e eterna. Então não se trata de classes. O problema não é uma classe específica. O problema do ser humano de forma geral Nossa, essa câmera deles é boa, né? Dá pra ver tudo da cara da pessoa. Tô vendo aqui uma erupção. Os buraquinhos do rosto dele. diz respeito ao pecado. Então veja, Deus é santo e justo e a sua É, santidade e 4K, justiça né? exigem punição. No entanto, a Bíblia também diz que Deus ama a todos, que Cristo morreu por todos e que Ele quer salvar a todos. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. 2 de Pedro, capítulo 3, verso de número 9. Todavia, Jesus Cristo, como você bem mencionou, aqui há um paradoxo. Qual que é o paradoxo? Ao mesmo tempo que Deus quer salvar a todos e que Ele chama todos os pecadores ao arrependimento, ainda assim, as demandas de Jesus são retas, radicais e explícitas. Ele nos chama como estamos, todavia, Ele exige que haja uma transformação. Porque em Marcos capítulo 8, verso 34, Ele diz: se alguém quiser vir após mim, veja, há uma condição, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Cruz é símbolo de morte. Eu preciso morrer para mim todos os dias. Cruz também é símbolo de rejeição e de humilhação. Cristo está dizendo para os seus discípulos: vocês querem me seguir? É do meu jeito. E sendo do meu jeito, fiquem conscientes de que vocês serão perseguidos, vocês serão caluniados, vocês serão muitas vezes mortos. Muitos cristãos morreram pelo viés do martírio.
Então, não é uma questão de que o cristão odeia o LGBT, pelo contrário, nós amamos a todos. Então, eu até acredito que você ou as pessoas que estão aqui não tenham, possam não ter essa visão aí de que, nós odiamos LGBT, mas o ponto do debate aqui também é isso, de que essa crença de que esses homossexuais vão ser jogados num lago de fogo para queimarem para sempre, faz com que muitos cristãos passem a ter esse sentimento, tá ligado? De ódio. E aí quando você fala, por exemplo, que Jesus pediu para negar a si mesmo, esse a si mesmo você não acha que é negar a si mesmo em relação a ser uma pessoa egoísta que pensa só em você, que tá ali sempre entregado com seus próprios, e não em relação a uma sexualidade? Porque como eu falei, se fosse algo realmente importante, tu acha que Jesus não teria falado, gente, é importante o negócio da sexualidade de vocês, eu acho que eu vou deixar bem claro. Não vou deixar para interpretações futuras, para cada um interpretar de um jeito, cada igreja interpreta de um jeito. Não vou deixar para interpretações futuras, não vou deixar vou deixar bem específico para não ter problema de tradução. Então, você tem que se negar a si mesmo. É isso que o Thiago falou, entendeu? Pode ser qualquer coisa. Pode ser você deixar de ser uma pessoa ruim. Não, olha, você não pode ficar com outro cara. Você tem que negar a sua sexualidade. Eu acho que não é sobre isso. Assim como a igreja do rapaz estava ali, ele não acredita que é homossexual, não só por ser homossexual. A minha sim, e várias outras sim. Saca? Esse é o ponto da minha questão que eu acho, que não tô falando que nenhum de vocês é assim, mas eu vi isso acontecer. Eu vi isso acontecer com a minha amiga, eu vi isso acontecer, eu recebo relatos, tá ligado? Direto dessas pessoas que são expulsas de igrejas, essas pessoas homossexuais, transexuais, eles são tratados igual lixo nesse lugar. Mas eu olha não tô só, falando de vocês. se tratando de ser humano, seja na igreja cristã, na católica, num centro de umbanda, sempre haverá pessoas que não representam a totalidade da crença. E eu sinto muito pela sua amiga, por você ter passado por essa frustração, porém Cristo e as Escrituras não podem ser representados por esse comportamento que te frustrou. Então você não acredita a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Alguém vai pro inferno só por ser homossexual? No caso que eu dei pro rapaz ali, o cara é casado, pai, casado com outro homem, tem um filho, adotado, um excelente pai, igual, uma pessoa boa igual você. Sim. Uma pessoa boa igual você. Do ponto de vista moral, excelente. Excelente. Eu quero saber a sua opinião, se você acha. Eu gosto de trazer aquilo que a Bíblia diz. A minha opinião pouco importa. O que a Bíblia diz é o que eu acho que é o que deve nortear a vida de quem é cristão. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que as nossas boas obras, as obras de justiça, são como trapos de imundícia. Ou seja, eu posso ser um cara moralmente bom, um excelente pai, posso ser um excelente filho, um excelente funcionário, mas ainda assim, pelo fato de ser um pecador, eu estou quebrando as leis de Deus. E Hebreus 9:27 diz que ao homem está ordenado morrer uma vez e que após a morte segue o juízo. Ou seja, todos nós morreremos uma única vez, compareceremos diante de Deus, que é o justo juiz, e naquele grande dia haverão apenas duas possíveis situações. Ou você é culpado ou você é inocente. Uma vez que eu quebrei as leis de Deus, porque os pecados, Efésios 2:1-3 diz que são que todos estavam mortos em delitos e pecados, eu estou ali passível de receber uma sentença de culpa pelo fato de que quebrei as leis de Deus. Todavia, só para concluir, todavia, não, em geral, pode ser mas eu tô pegando caso mentiroso. Mas eu tô mostrando pra você que o problema não é ser LGBT, o problema do ser humano é ser pecador em essência. Então qual esse que é o problema. Não é ele ser gay, então você não acredita que um gay vai pro inferno só por ser gay. A Bíblia, você acha, é isso. Esse é o meu ponto. Não, eu quero saber se um gay vai pro inferno só por ser homossexual. Não, é o que eu tô dizendo desde o início. Então, mas você tem que entrar no tópico, meu filho. Você foi aí sentar por quê, então? Você tá saindo do tópico? Não, o problema é ser pecador. Você entende que essa questão, quando você chega na questão de não, o problema é ser pecador, porque o meu livro sagrado, a Bíblia, diz que é pecado. Só que quando eu fui ler a Bíblia, eu tô falando do Thiago, que era um cristão, tá? Tô falando do Thiago que saiu, Thiago cristão, leu a Bíblia quando eu cheguei nos evangelhos. Eu vejo que Jesus não dá prioridade para o que está escrito na lei. Quando o assunto são pessoas sofrendo, aí eu percebo, por que eu vou continuar acreditando que essas pessoas vão pro inferno, sendo que Jesus, a divindade da minha religião, não botou lei. Quem é Jesus pra você? Quem é Jesus pra você? O que ele veio fazer? Pra mim, Jesus, eu acredito no Jesus histórico. Sim, mas qual é o propósito da vinda de Cristo, a sua morte substituta? Então, eu não acredito igual vocês que Jesus vai voltar para levar as pessoas daqui, que vai selecionar. Não, mas o que ele veio fazer? Aqui na Isso, Terra, por que Jesus veio? Pregar o principal mandamento dele, que é amar o próximo. Só isso? Não, pra mim, no Jesus histórico, pra mim é isso. Se eu não acredito no Jesus como divindade, não tem como. Mas você foi cristão por 27 anos? Fui cristão por 24. E não conheceu o Evangelho. Você foi cristão por 27 anos. Como é que você sabe que eu não conheci? Isso é julgamento. Você tá me julgando, você tá me julgando, isso é julgamento. E a Bíblia também condena, você tá Não, você foi cristão por 24 anos e você não consegue dizer o motivo pelo qual Jesus veio. De acordo com o cristão, ele veio pra salvar a humanidade dos pecados da humanidade. De acordo com a sua crença, de acordo com as Escrituras. Que é a base da sua crença. Não, é a regra de fé e prática de todo. É o que eles sabem fazer, é isso. Julgar. Você fala A, eles falam não é isso. O cristão, inclusive, foi o seu por 24 anos, eu segui embora bastante. você não conheça o básico da fé. Conheço bastante, amigo. Você tá falando você que tá eu batendo num espantalho. Eu não quis espantalho, mano. Como que você não conhece a fé, pô? Eu fui cristão, amigo. Jesus não veio aqui de acordo com a Bíblia. Qual Jesus? O que você acredita como O divindade Jesus das histórica? Escrituras, o Filho de Deus, O da divindade, na qual eu e muita gente não acredita, ou a divindade que você acredita? É isso que eu quero você saber. foi 24 anos de uma religião cuja qual você não Eu já te conhece o falei, básico. eu não básico como assim, meu amigo. Então, Você tá problema falando não que está em nós, Jesus veio aqui pra quê? compreensão Jesus veio até aqui, o Jesus da Bíblia veio pra quê? Pra salvar a humanidade dos pecados, certo? Ele veio cumprir as exigências da lei, cujas quais nós jamais poderíamos, justamente porque nós quebramos cada uma delas. Sim, pra você que é cristão. Pra você que é cristão. Pra Vamos você que tirar é cristão. falso testemunho, nós mentimos. Diz assim, ó. Pra você que é cristão. Eu não sou. Agora eu quero perguntar você é pecador? Agora eu quero perguntar. Não, eu não posso ser pecador, você não siga a sua religião. Eu sou pecador. Eu não sou pecador. Eu sou o pior dos pecadores. Eu tenho defeitos pra caralho. Pecado eu não posso cometer pecado, se eu não sou da sua religião, mano. Não, mas isso não existe. Você é pecador. Você tem que seguir suas regras religiosas. Eu não sou, mano. Eu cometo defeitos. Agora, pecador, não sou de uma religião, como é que eu peco? Mas você tinha acabado de dizer aqui, eu sou pecador e tal, agora você não é mais? Não. Mudou os cursos? Usei a palavra. Mano, isso é do mesmo jeito quando a minha avó fala pra mim, vai com Deus, eu falo amém, mano. É só costume, tá ligado? Eu não sou uma pessoa pecadora. É só da boca pra fora. É, o amém, eu não acredito no. Não, o amém que eu falo pra minha avó é da boca pra fora. Ela tá desejando algo bom pra mim, eu desejo algo bom pra ela de volta. Mas eu posso confiar em tudo que você tá falando, que você disse que era pecador, agora não é mais?
Mas eu posso confiar Você no tá me seu julgando, discurso. você falou que eu não tenho um fio cristão. Eu sou o Você pior nem dos viveu. pecadores. Dá pra ver, você Eu já pecou o falei. julgamento, já tá me Eu julgando, disse irmão. que você Assim como todo não cristão, conhece. assim como todo cristão, é sempre assim, todo cristão é assim. Quando Você não chega, conhece a quando base você da chega, sua quando você crença, chega e trata, mano, eu não conheço a base da minha crença. Eu perguntei por que Jesus... Eu te respondi, só que eu não Você acredito ficou nessa sua enrolando, visão. enrolando, Jesus enrolando, veio e para aí eu tirar o disse, pecado da terra, mas eu não acredito nessa visão. A minha visão é outra. Ok, era só ter respondido isso. Eu respondi. Você ficou enrolando, Respondi. enrolando, enrolando. Não, porque isso aqui se enrolando, transforma mais numa questão, tá ligado? Isso não é questão do debate. É um debate, A questão, o debate mas, envolve então, mas questões. essa não é a questão do debate. Pra começar, você saiu do escopo. Eu sou idiota. Galera, eu sou pecador não, mano. Não siga a religião de vocês, também não sou pecador. Você falou que caralho, o meu amém é verdade? O meu amém é verdade? Quando eu falo pra mim, meu amém é verdade? Então a pessoa, se você no coração, se eu não sou da tua religião, como é que eu peco, né? Eu pego, vocês não conversaram com ateu, não? Vocês não conversaram com ateu, não? Eu bato com isso, isso é pecado, você entendeu? Você entendeu o que você disse, entendeu? Cara, isso é modo de falar, igual falar amém pra minha voz sem acreditar, mano. É modo de falar. Não existe pra mim esse pecado, mano. Claro que eu não sou evangélico, mano. Cara, meu erro siga as leis, amigão, siga as leis da humanidade. Meu erro é ser ganancioso, meu erro é assassinar, roubar. Pra você é pecado. Pra vocês, além de crime, pra vocês é pecado, tá ligado? Além de crime, pra vocês é pecado. Minha segunda afirmação é que os cristãos se parecem mais com os fariseus do que com Jesus. E essa afirmação minha é baseada no que eu vejo, inclusive, principalmente do que a gente tem da nossa casta política cristã e dos pastores que a gente vê por aí, puxando todo esse movimento aí, que são pessoas que se importam muito mais com aparências e em se mostrar santo do que realmente serem pessoas que estão ali pra ajudar o próximo e amar o próximo, como assim mesmo. E aí, mano, beleza? Como é que é teu nome? Cássio Pousas. Cássio? Eu já fui ateu por alguns anos. É mesmo? Sou cristão, graças a E Deus. antes de ser ateu, você era o quê? Revoltado. Bota fé. Mas você era de igreja também, evangélico? Não frequentava igreja. Ah, bota Minha família nunca foi muito de igreja. Bota fé. Então, seguinte, sobre a sua afirmação, eu acredito que o fato de muitos cristãos hoje serem parecidos com os fariseus corrobora com a tese de que a igreja de Cristo está certa. Porque isso foi previsto. Isso está na Bíblia. No futuro nós teremos cristãos que serão os Então tu profetas. concorda comigo, então? Eu concordo com isso, mas justamente isso não é justificativa para ser ateu. Não, mas Porque- eu tô dizendo, a minha pergunta não é debate não é contra 20 cristãos. não, mas o meu debate aqui, é em relação A ideia é- ao que vocês estão mostrando para as pessoas que Porque nós procuram vocês estamos nas mostrando- igrejas, tá ligado? mas o que a gente quer mostrar é que o cristianismo tem muitas pessoas que se dizem cristãs. Nem todas essas pessoas praticam bem. Isso não significa que anulou o cristianismo. O cristianismo existe, é real, Sim. está baseado em escrituras de muitos anos escritas por diversas pessoas diferentes. Mas você Pode ser concorda então que os cristãos de hoje em dia, a maioria não, vocês... Muitos cristãos praticam atos piores que os fariseus, raiva de Cristo. Mas isso não significa. Então a gente concordou, mas não mas aí que tá, concordou mas aí que tá o Meu ponto. ponto é só esse, eu não tô falando que alguém tem que ser Mas o ateu destino- por causa disso, eu não tô buscando E o ninguém destino- ser ateu por ele, de verdade, não é minha busca, transformar as pessoas em ateus. Mas Eu só onde quero que as essa afirmativa pessoas, leva? essa afirmativa leva ao ponto de que os cristãos, a maioria dos que estão se mostrando aí, você tem que concordar comigo, velho. Mas aí- A maioria mas é o dos que se seguinte, mostram, os só um representantes de segundo, vocês, os representantes de vocês são pessoas que são igual aos fariseus, eles se preocupam muito com roupa cara, Nem é todos, mostrar talvez a o representante santidade. não. Não, talvez o seu, Mas o que eu quero trazer pra vocês mas a grande os cristãos maioria... hoje se comportam igual aos fariseus. Muitos cristãos Era só se isso, comportam igual aos você fariseus. concorda, Você pode entendeu? tirar a conclusão disso. A conclusão de eu vou ser ateu ou o cristianismo está errado ou o cristianismo Não, é procurar uma igreja talvez igual a sua, que não se pareça com os fariseus. ou você pode tirar a conclusão de que isso está previsto, isso está sendo cumprido, a profecia está sendo cumprida, portanto eu devo me arrepender para que eu possa estar presente junto com o Pai no reino dos céus. Ou seja, da sua afirmação você pode tirar diversas conclusões. Eu tiro a conclusão Então, mas cristã. a minha conclusão desse assunto inteiro é essa, mano. É só essa, tu concordou comigo. Os cristãos atualmente que eles se mostram, eu não falei vocês, Tem eu falei a ateus, sua vou te dar um igreja. exemplo. Alguns ateus lá na Escandinávia queimam igrejas. E tem banda de rock satânica fazendo ritual com cabeça de cabra. Isso significa não, calma que aí, todo onde é que ateu. eu vi isso? Mas isso significa que todo ateu é um grande babaca? Nem sempre. Tem ateu Não, que mas, pratica mano, o que a gente vê, e você concordou comigo, que a grande maioria por aí, muitos, né? A grande maioria por aí. Isso se tá previsto comporta na igual própria fariseus, religião. mano. A própria Bíblia não diz. Meu debate Mas não é não sobre sobre ateísmo, mano. Meu debate É sobre o cristianismo. É sobre o cristianismo, você concordou comigo, é só isso. Mas se eu essa tô falando da sua afirmativa- igreja, se você tem uma igreja que os pastores se comportam como fariseus, que a maioria faz igual esse rapaz, vai pra igreja que os pastores não se comportam dessa forma, pô. Só Eu não tô que aqui a pra brigar ideia pro ateísmo, mano. Não tô aqui Sim, pra brigar a ideia, pro mas você- sejam ateus, saiam da igreja, não, mano. Às vezes a pessoa precisa procurar um lugar onde ele aceita, onde as pessoas realmente estão trabalhando em prol daquelas pessoas que estão ali, que se for o caso da sua igreja, mano, parabéns. Sim, Mais perfeito. pessoas vão Mas lá. o lance é Mas você qual é o nosso debate agora? você não Você está, concorda mas comigo? você não está no cristianismo. Você é um ateu, correto? Eu não Eu sou gostaria muito de que Deus me desse a oportunidade de trazer para uma nova reflexão, porque Você pode levar na tua igreja, eu iria na tua igreja, em 10 mano. anos você se converte Então, eu iria na tua igreja. eu ficaria muito feliz. Eu iria na tua igreja, mas pra eu me converter, pra eu olhar pra tua igreja e falar assim, cara, eu viria nessa igreja aqui, teria que ser uma igreja completamente diferente dessa maioria que a gente tá falando sobre ela. Sim, mas a questão espera nem pra tava debatendo, mano. A gente espera pra estar brother agora Não, sentado mas num é bar que- bebendo. Você não pode beber, mas eu bebo uma... Não, posso Você beber, você posso pode? beber, Então, posso bicho. me embriagar. Mano, a gente pode... Mano, não é pra você tá aqui, Isso que você cara. tá- Não, Mas, pô, exatamente. pô. Obrigado. Valeu. E aí, mano? Tudo bom, Thiago? Beleza? Como é que é teu nome, mano? Prazer, sou Fábio. Fábio. Sou pastor. É mesmo? Qual é Sou pastor, Igreja do Amor em Cristo. É uma comunidade pequena como a maioria das igrejas do Brasil. Qual que é a problemática aqui? As pessoas se baseiam em figuras midiáticas, seja na política, seja um pastor, e eu concordo parcialmente com você. E algo que muito me incomoda. Se o país é cristão, os números de criminalidade deveriam Isso, ser caralho, bem menores. todo mundo aqui tá concordando comigo. A gente é mais amigo do que Isso. debater. Então, eu concordo sim parcialmente. Qual que é o problema? Qual é o você motivo que acha que é a maioria. Cara, eu acho que é a Então, maioria. aí eu vou te explicar aqui não. Por quê? Tô aberto a ouvir. Então, Você a maioria dos cristãos estão preocupados com o quê? Primeiro, com a sua família, com o seu Pagar trabalho, conta, pagar conta, com a sua comunidade, com a ação social dentro da sua igreja, com participar de algo que mude a vida das pessoas mesmo. A maioria dos cristãos não estão na mídia, não estão na TV, não estão na política. Esse é o grande problema. Essas pessoas deveriam estar. Agora, Mas você acha que quando a maioria desses cristãos começa a fazer igual eu vi mais em igrejas grandes, na maioria, enquanto eu falo maioria, porque, mano, eu tô trabalhando vendo, nesse ramo, além de ser da igreja de 26 anos, tô trabalhando acompanhando o crescimento dos evangélicos, assim. Deus me livre. Eles deveriam sair da política e da mídia, isso sim. Eu, hein?
como quase profissão há uns 5 anos já, assim. E o que eu vi, por exemplo, na época da campanha do Bolsonaro foi igrejas esquecerem completamente o que está acontecendo lá pra fazer a arminha lá dentro. Então, assim, essa maioria, todos os cantores gospel fizeram isso na igreja. O cara do Voz da Verdade foi com a blusa da seleção brasileira, vou explicar da profecia que o Bolsonaro ia perder. Então, assim, eu acho que a maioria, pelo que eu vejo, e as pessoas que vão em igrejas, eu não tentei só uma igreja, tentei outras, tá ligado? Quando eu comecei a perceber, cara, não acho que essa igreja tá sendo legal nesse sentido, que foi do tema que eu falei lá atrás do LGBT. Eu fui procurar outros e eu vi a mesma coisa. Então, e aí, quando veio a eleição, eu vi aquele monte de igreja embarcando naquilo, fazendo arminha e não sei o que, eu falei, cara, saca. Inclusive na empresa que eu trabalhava, tinha chefe de setor crente que meio que obrigava os funcionários a votar no Bolsonaro, que obrigou, que coagia, que ficava falando. Então, assim, foi complicado. Os crentes são, como é que eles falam? Do combate. Aí que vem essa... Às vezes, literalmente. Eles chegam a bater nas pessoas. Primeiro, existe uma problemática de achar que pastor é mercenário. Então, não, mas assim, não é problemático, tá ligado? Então, não tô falando que você é, tá ligado? não, Tem amigos pastores, mesmo que você achasse que você é, não, mas tá ligado, mano? Você tá então, ligado? Agora, político, ó, beleza, que político, vou reforçar, todos são mercenários, mas a maioria é essa. Você sabia que a grande maioria dos pastores no Brasil não recebem qualquer ajuda de custo da igreja? Ajuda de custo? Qual a grande maioria? Grande maioria. Da Assembleia de Deus, Grande Batista, também. Você vai ter os presidentes, você vai ter as pessoas... O pastor da Assembleia de Deus lá da comunidade, ele recebe ajuda de custo? O pastor da Assembleia de Deus da minha igreja, que era uma periferia na comunidade, ele recebia 10 mil reais, tá? Na comunidade, os pastores têm dificuldade lá de dar assistência para os membros. Por exemplo, vou fazer uma correção aqui. Vou fazer uma correção. Eu recebo ajuda de custo, eu recebo 50 reais por mês, como ajuda de custo da minha comunidade. Mas a maioria. Então, você falou com um colega que você visitaria a igreja dele, então faço convite para você visitar. E aí a gente vai dar uma volta na comunidade das igrejas para você ver a realidade dos pastores. Então, mas você sabe que pastores igual vocês, eu sei que você não vai concordar comigo, não é a maioria, mano. Infelizmente. Então, eu lamento profundamente. Pergunta pra mim, mano, que só ateu agora. Pergunta para as pessoas desgarradas de igreja, que aumentou muito, os dados mostram. Então, vou te fazer uma pergunta. A maioria o país, o Estado é laico, mas o país é cristão. A maioria das pessoas estão sendo enganadas no Brasil? Em relação à igreja? Em relação ao cristianismo. Porque a maioria do país é cristão. Sim, claro. Seja evangélico, seja católico. Os espíritas também se declaram cristãos. Sim, tô sendo enganado. Você acredita piamente nisso? Mano, você acredita piamente que a maioria dos pastores não são mercenários, pô? Eu acredito. E é o que eu vivo e eu tenho certeza. Eu tenho certeza que todo mundo aqui. Você deve estar em bolhas de igrejas. Mas essa bolha que é a maioria. Não é a maioria. Agora sim. Você falou de salário, mano. As igrejas pagam salários. A igreja Assembleia de Deus da Madureira paga salário. Batista. Ô, meu amigo, se é bolha, não é a maioria. Pagam salário para todos os pastores? Todos os pastores da igreja? Então, as igrejas que pagam salário. Da Madureira. Meu pai é pastor, mano. Meu pai é pastor. As igrejas que pagam salário justo pastor, parabéns. As igrejas que conseguem. Então, na periferia eu vou falar para você que eu discordo. Eu discordo. Então a gente concorda muita coisa, mano. Então, por isso que eu falei com você, eu concordo. Você não acha que é a maioria? Mas não é que eu não acho, eu tenho convicção. Então, mas eu tenho convicção, é foda. Convicção. Você visitou as igrejas, você acabou de falar que os caras não receberam salário, pô. Então, todas as igrejas que eu visitei, um pastor é salariado. Mano, vocês estão numa... E outra, eu não vejo problema com o pastor receber salário, não é isso. Não, eu acho. Eu não vejo problema. Sabe por quê? Por exemplo, eu sou CLT. Salário mínimo, eu já acho errado. Eu sou CLT, mas eu sou pastor da minha comunidade. Várias vezes eu tive que... Todos os pastores teriam que ser igual você, na minha visão. Então, tem uma problemática por causa disso também. O pastor que é CLT autônomo, ele precisa de várias concessões. Então, existe essa problemática. Você vai no funeral para visitar alguém no hospital. Então, eu sou contra você pagar um salário para um pastor que está realmente fazendo o que você está fazendo. Certo. Isso eu não sou contra. A pessoa precisa realmente de um meio de sobreviver. Então, e aí, pra mim, era assim, mano, 2 salários mínimos pra uma pessoa cuidar de uma igreja. Depende da comunidade que ele tá inserido, né? Então, depende da comunidade, da comunidade lá de onde eu vim, tá ligado? 10 mil era muito dinheiro. Não, 10 mil é muito dinheiro. Os valores da Assembleia de Deus da Madureira, os valores de igreja batista são valores, mano, assim, imorais, tá ligado? Na minha igreja, por exemplo, eu posso falar das igrejas que eu vivi, o que eu vi foi isso, mano. Por exemplo, a gente dava dízimo, e eu dava dízimo, então eu não era crente revoltadinho, a maioria deve achar que eu era, não. Pelo contrário, enquanto eu via todo mundo não seguindo as regras, a galera lá, porra, transando fora do casamento, bebendo, não sei o que, eu tava lá focado e, mano, vou orar, tá ligado? Eu vou buscar Deus, e sabe o que eu vi? A gente pagava dízimo, tá? E aí quando eu percebia a igreja pedir ajuda pra ajudar as pessoas que não tinham condições de ter comida em casa, quem dava os alimentos era a gente. Por que esse dízimo não era utilizado pra isso? Porque o pastor ganha 9 mil reais, 10 mil reais. Você não é o pastor que devia estar aqui, você não é o pastor que devia estar aqui. Você é o cara que não tem nenhum problema. Aparentemente, pelo que você tá falando, não tem nenhum problema. E aí, Thiago, beleza? Como é que é teu nome? Prazer, meu nome é Acode, são minhas iniciais, tá? Boa. Eu sou influenciador político e também cristão, tá? Vamos lá. Eu discordo de você falar que é a maioria das igrejas, porque assim, cara, eu moro em uma comunidade, tá? A gente gosta de brincar lá na comunidade, que uma comunidade tem só barbeiro, bar e igreja. Cara, as igrejas lá não tem condição de pagar um pastor. Então a maioria não é. Eu digo que tu acredita nisso porque tu tá numa bolha. E realmente. Eu tava na bolha de vocês, mano. Não. Eu tava lá dentro. Que tu tá observando pela tua vivência, tá? E por alguns pastores de mídia. Alguns não, mano. Os pastores de mídia são os principais pastores, mano. São os principais pastores. Por que são os principais? Mas por que são os principais? Porque eles têm mídia? São os que estão mandando em tudo, mano. Não, mas esses caras não mandam lá onde que eu moro, por exemplo. Onde você mora? Então, você trouxe sua vivência, eu trouxe a minha vivência. Tá, então vai lá. Entende? Cara, qual o ponto? Você acha que os cristãos não se parecem mais hoje em dia com os fariseus do que... Sabe por quê, cara? Vamos lá. Eu acredito que o fariseu, ele tinha convicção que ele estava certo do que ele estava fazendo. Igual quem? Não, eu vou dizer por mim, porque eu sou cristão, eu não posso dizer Você nunca questionou sua própria fé em nenhum momento?
Nenhum momento. Então você tem igual os caras, pô. Os caras também eram assim. Não. Eles não questionavam nada, você mesmo falou. Não, eu não questiono o que eu acredito. Eu peço provas. Isso aí é questão de fé, tá? Eu peço provas pra Deus em alguns momentos da minha vida. Eu peço ajuda pra Deus. Também falava isso. Só que assim, não, a gente tem que não é pra chegar perto de doente, não vai curar no sábado, porque a minha lei está falando que não pode curar no sábado, Jesus. Aí veio Jesus com a nova lei, E veio Jesus que foi uma pessoa que estava na lei da religião dele, que ele nasceu, ele era judeu, e ele falou isso. Vocês vão levar mais a sério, são ovelhas de vocês ficar feridas no sábado, vocês não vão cuidar dela, porque é no sábado. Isso pra mim, por isso que eu falo que quando eu li os evangelhos, foi o que me fez sair, porque eu falei, cara, isso é atitude de alguém que está contestando o que ela teve de religião, de lei sagrada pra lei. Ela não botou a vida dos seres humanos acima. Esse é o meu ponto principal em relação a se comportar como fariseus. Eu tenho que me mostrar santo, enquanto as pessoas estão sofrendo injustiças aí fora, enquanto as pessoas estão morrendo de fome, enquanto as pessoas estão apanhando, tá ligado? Trans morrendo por aí, todo dia acontecendo isso. E a gente tá aqui preocupado, não, mas esses trans estão morrendo por aí? Não, eu discordo das pessoas que matam, enfim. Não, tá? bom. Mas eu vou dizer da minha experiência cristã. É o mínimo. Você queria concordar? E o que eu acredito que é o cristianismo, cara. O cristianismo ele é o quê? É você entender que você é pecador, todos aqui somos pecadores, eu preciso de Cristo porque ele me deu a salvação, como o teólogo disse ali, o salário do pecado era a morte, mas o dom gratuito, a graça de Deus me deu chances de me arrepender e ter uma nova chance, entende? Então todos aqui, assim como foi no tema anterior, né, que falou do homossexualismo e tudo mais, eu acredito que todos têm pecado, só que todos têm que se arrepender dos pecados. Então você não acredita que o homossexual vai pro inferno só por ser homossexual, então? Eu acredito que ele pode ir pro céu se ele se arrepender da prática dele. Prática? Isso, da prática que a minha fé acredita que é pecaminosa. A mesma forma, porque a minha fé acredita que um cara roubar então você acredita, da mesma forma que a minha fé acredita que o ladrão na cruz, ele era um ladrão, ele era um pecador, só que naquele momento que ele olha pra Cristo e ele se arrepende, aí ele esteve com Cristo no paraíso no mesmo dia, entende? Mas pra você vai morrer um monte de gay, vai ser queimado pra sempre no inferno só porque eles são gays. Vai morrer gay, vai morrer mentiroso, vai morrer gente que tem o mesmo pecado do que eu, mas, então, se não se arrepender. Calma. E aí então, eu não tô botando homossexual, eu tô botando não, mas eu tô perguntando, porque assim os fariseus eram assim, mano. Os fariseus eram assim. Mas eles não tinham arrependimento, eles acusavam. Os fariseus eram assim, ó, vocês que não seguem as leis, vocês vão queimar no inferno lá, mas o que eu estou fazendo, diferente do fariseu, é não falar, você não tá questionando a sua própria lei sagrada em prol de pessoas. E o que eu aprendi com Jesus foi, eu não vou colocar, e aí se alguém não discordar, é uma crença minha. O que eu aprendi com Jesus quando eu li a Bíblia foi... Cara, eu nunca seria capaz de participar de um negócio desse. Tipo, eu versus 20 gays com Bolsonaro. Ah, que não sei o que. Gays com Bolsonaro. Pá, um murrão na cara. Eu já ia perder o réu primário. Que eu não sei discutir assim. Eu já ia ficar nervoso e ia querer dar um murrão na boca desse cara. Eu nunca ia conseguir participar disso. Nunca vou botar leis sagradas, não importa quem seja, acima de pessoas. Thiago, eu não tô apontando ninguém, Thiago. Eu tô falando, não, mas você acabou de dizer que acredita que eu vou morrer, eu vou pro fogo eterno se eu não me arrepender. O meu pecado, se eu não me arrepender do meu pecado, eu não tô falando pro Bruno, eu não tô falando da menina. Sim, mas eu estou falando, vocês estão falando, então homossexuais, a gente volta pra aquele ponto, tá ligado? Você entende que você acredita que pessoas. Não tô falando de estuprador, pedófilo, assassino, quero que se foda, por mim joga lá pra queimar e caguei, de verdade. Não sei se a pessoa vai ficar, mas Deus... Não. Mesmo se ele se arrepender? O quê? Um pedófilo se arrepender pra você na tua casa, irmão? Mesmo se ele se arrepender? Foda-se, eu não quero pedófilo na minha casa, não, amigo. Então você não... Eu não sou cristão, exatamente, não sou cristão. Então pronto. Se você vai aceitar um pedófilo na tua casa... Se ele se arrepender dos pecados dele? Eles estão na igreja, né? O que é na tua casa, mudança de vida? Os pedófilos estão na igreja, aceitar em casa é tranquilo, pô. Cara, tem pecado que não dá. Eles querem colocar o gay e o pedófilo na mesma caixa. Não existe isso, gente. Não é a mesma coisa. Tá? Aí se o pedófilo falar que se arrependeu, você vai aceitar ele. Não. Deixa que ele se arrependa pra lá, sozinho. Ou com outras pessoas iguais a ele. Eles dá pra colocar numa caixa. Não é possível. Ele arrependeu dos pecados dele? Então, peraí, isso você tá comparando um pedófilo com um homossexual, então é o mesmo lance? Não, não tô comparando. Quem trouxe a narrativa do pedófilo foi você, não fui eu. Não, mas você não acabou de falar pra mim que arrependimento de pecado é a prática. Então, se o pedófilo parar de ser pedófilo, você aceita. Ao mesmo tempo que a homossexualidade é uma prática igual a pedofilia pra tu. Eu vou trazer o que eu tava... Não, mas eu vou te responder. É uma questão muito objetiva. Então, eu vou te responder. A homossexualidade pra você é uma prática tão errada quanto a pedofilia que merece ser queimada pra sempre. Não tem diferenciação dos pecados. Então, amigão, esse Jesus aí que aceita que pessoas vão pro inferno, cara, eu li a Bíblia. Porque não tem diferenciação de pecados. Tem dois pecados, é a humanidade. Eu acredito no Jesus que olhou pra religião dele. Perdão, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Acredito. E outra que ela faz um destaque, mas que tem perdão, é o que você vê poder entre os irmãos. Amigão, mas é único. É uma vida humana, é uma pessoa. Se pra você, um homossexual que não pratica homossexualidade, ele tá no mesmo patamar de um pedófilo que não quer ser mais pedófilo, mano, a gente tá discutindo o nível de humanidade. Tá entendendo? Jesus olharia pra você agora. Jesus olharia agora. Pra defender o Champinha, pô. Quem falou que eu quero defender o Pador, irmão? Quem falou? Eu não quero. Como é que eu vou concordar com o tempo? Alguém na sociedade é a favor do Pador aqui? Como assim não concorda? Então pronto, pô. Então pronto. Óbvio que eu concordo. Meu irmão, nós somos seres humanos, óbvio que em algum momento algo que a gente acredita vai bater em algo. Eu quero que o próximo se foda, quero que o pedófilo se foda, mas agora você botar essa galera junto com o homossexual, que são pessoas que são excluídas da família por causa das ideias que... Mas agora você vai responder a essa equiparação que tu fez? Mano, de verdade, essa equiparação eu até peço desculpa para os homossexuais. Os homossexuais que não, você que botou eles na mesma. Eu trouxe um pecado, trouxe outro. Colocou os dois pecados, todo mundo pecou, todos pecaram. Você colocou a prática homossexual de acordo com que é igual a prática de pedofilia. Você tem noção disso? É o que a Bíblia diz. Então, aí
eu não Todos acredito, pecaram, entendeu? todos precisam de Aí chega um arrependimento. ponto de que eu aprendi quando eu li, essa foi a minha interpretação, quem quiser discordar, eu não Sim. posso fazer nada. A minha interpretação foi esse cara, que Jesus, ele viu essas leis, essas regras, que não podia, você não pode curar no sábado, você pode não sei o quê. E ele falou, mano, não, as pessoas estão precisando, eu posso te pessoas trazer- estão sendo excluídas, pessoas estão sendo mortas, pessoas estão Você sendo me sofrendo. perguntou, eu preciso explicar. Agora Tá? explica aí. Vamos lá. Equiparação aí de Então, pedófilo com sexual. a Bíblia, ela traz, Cristo ele traz uma lei que é divina, que é dele, e tem a lei dos homens. Eu vou trazer o exemplo que eu estava dando para os rapazes ali que a gente estava conversando. O ladrão se arrepende na cruz, ele, pela lei dos homens, ele vai pagar. Ele pagou, ele morreu. Só que pelo arrependimento, a lei, agora a lei não dos homens, mas a lei de Cristo, ele se arrependeu. A Bíblia não diz o crime Tá, que ele mas cometeu, agora- pode ter sido, por exemplo, pedofilia. E aí? A Bíblia não diz o crime que ele cometeu. Exatamente, não diz Então, aí. Aí é a interpretação, pode ser qualquer outro crime, pode ser qualquer outro crime. Na lei dos homens, ele vai pagar. E, cara, eu, como disse, Mas você humorista, entende, eu sou eu- influenciador político, eu quero também que ele pague. Só que, Eu cara, também quero, se ele tiver a chance de ser salvo e Eu não ele se quero na minha casa não, tá? arrepender, se ele Pedófilo continua dentro da Não, igreja aí, a vai pra pessoa minha teve casa chance pra ir pra casa porque ele morreu, porque ele pagou na lei dos homens. Pedófilo não quero na minha casa não, Mas, vai fora. diante da lei de Deus, ele se arrependeu e foi salvo. Vamos supor criar um cenário hipotético agora. É a misericórdia que se tu tava Deus, falando não, mas misericórdia com o pedófilo, amigão, valeu, tá? Não dá pra então comparar. fala Meu com amigo, Jesus, não dá cara. pra comparar homossexualidade com pedofilia. A Bíblia, São ela duas destaca- coisas, ela destaca um é um o crime, pecado da um é um crime pedofilia. nojento, asqueroso, o outro é só uma pessoa. Mas a que Bíblia nasceu. destaca o pecado da pedofilia. Então, Jesus falou o que sobre isso? Que todos pecaram. Sobre todos homossexualidade precisam de arrependimento. Que é pecado, e precisa de Aonde? arrependimento. É pecado. Ele falou homossexualidade é pecado Os onde? afeminados não Aonde? entraram no reino do céu. Aonde? Em qual lugar da Bíblia? Não lembro Tu não tudo. é... Tá escrito isso na Bíblia, que os afeminados não entrarão no reino do céu? É sério? Também não tô vendo. Então me diz como começa o Evangelho de João. Tu leu a Bíblia? Ué, eu li a Bíblia, mas aí como é que eu decorei? Você decorou a Bíblia, irmão? Você decorou a Bíblia? Você não sabe onde Jesus falou sobre a Ele saiu por conta... Eu acho que não tá escrito isso na Bíblia, gente, tá? Coitado dos afeminados. homossexualidade. Jesus não fala sobre homossexualidade na Bíblia. Ninguém traz o versículo pra mim, pô. Ninguém traz o versículo pra mim. E aí, mano, beleza? Como é que é teu nome? Sou o Lion. Qual? Lion. Lion de Leão. Caralho, foda teu nome. Thundercat. Eu vou te provar agora, irmão, que nem todo cristão é fariseu. Não, mas eu sei que nem todo cristão faz isso. Eu já encontrei uns 3 aqui hoje, pelo menos. Só aqui. Eu tô sentindo muito grande aqui no meu coração de orar pela sua vida, tá ligado? Vai, bora. Ah. Vai, chato, fala. Na hora. Quer que eu feche o olho, abaixa a cabeça? Fecha o olho. Então, vamos. Que o Cristo unja a sua cabeça, meu irmão. Que você sinta o verdadeiro poder de viver o cristianismo e de viver o amor e transbordar esse amor por todas as pessoas que você conviver na sua vida. Shalom. É isso. Tchau. É isso. Ah, ele ganhou então, né, galera? Ele ganhou, ele conseguiu orar por mim, né? The fuck? Ah, não, gente. Eles vão ali só pra se divulgar. Não é possível. Não é debater que é o foco? Ele conseguiu, então ele ganhou. É isso. E aí, meu mano, beleza? Prazer. Prazer. Os fariseus do passado eram outras pessoas. Hoje não são mais. Os cristãos não são dessa forma. Os cristãos prezam pela vida das pessoas, pela saúde, pelo cuidado. Eu Cara, sou um cristão que não fico acusando ninguém de pecado. Ah, você fez isso. Então, fez mano, esse é o ponto. Eu não tô falando que é você especificamente ou ninguém aqui especificamente. Mas você entende o que as instituições cristãs mostram por aí. Infelizmente, tem algumas igrejas aí, como você citou alguns Então, tem nomes. algumas é meio foda, porque as mais então. conhecidas. Eu acho que vocês são diferentes. Infelizmente, Vocês não. tinham que tá batendo mais Sim, desses aí, cara. sim. E não indo votar junto com eles, tá ligado? Não, Tem igreja que me envergonha. Eu sou cristão. Mano, você eu sou não adventista do sétimo dia. Tem igreja que me envergonha. Não me representa. Então, mas você entende que é muita? Sim, infelizmente é muita igreja Então, que esse não tá de é o acordo ponto, comigo. não tô nem querendo só a pessoa que Mas a gente tem que olhar para as pessoas. Não é esse o problema, mas é porque o que eu falo é, pessoas estão sendo esquecidas. Sim. O principal ponto pra mim que é o do amar o próximo, e aí se alguém discorda disso, é uma interpretação minha, igual cada igreja tem uma interpretação diferente. Jesus falou para Maria Madalena, vai, não pegue mais. Essa é a coisa mais importante pra mim. Vai, não pegue mais. Que é o que está sendo mostrado. Infelizmente é. Então, Hoje em dia, não, em paz. Mas tem muitos cristãos, gente boa. Você que não tira o joelho do chão e ora por mim, por você. Minha mãe ora pra mim todo dia. Sim. Meus melhores amigos da vida, até Sim. hoje, são meus amigos da igreja. Sim. Não somos amigos de fora, somos amigos da igreja. Sim, sim. Eu entendo que não existem pessoas assim. Mas, por exemplo, meus pais que são cristãos, se eu falar pra eles que é isso que as igrejas estão mostrando por aí, aparência, dinheiro. Meu pai que é pastor, mas ele vai concordar comigo. Infelizmente, mas nessa parte ele tá concordando. A igreja virou comércio hoje, infelizmente. Então, mano, eu concordo em paz. estamos concordando, Então, então. concordo Qual é em a paz. Mas tem muita igreja que prega pessoas. Não é isso igreja, eu são concordo com pessoas. você também, mano. Pessoas Isso eu concordo com sinceras você também. que oram por mim, oram por você. Eu concordo também. Não fica acusando, você fez isso de errado, não. Não acusei você. Não. Não acusei você nem ninguém aqui. Eu tô acusando a instituição. Sim, porque a instituição é comandada por homens. Por homens, mas Cristo não comanda as coisas. Foi votado. E aí, maninho? Então, eu acho que a verdade, existe o pensamento dedutivo e indutivo. O indutivo é aquele que você vive e, baseado na sua vivência, acha que toda a verdade se baseia naquilo que você viveu. E o dedutivo é baseado... Lá fora a gente termina. Lá fora nós terminamos. Eu gostei gostei. Minha terceira afirmação é, não dá pra ser de direita, conservador e ter Jesus como ídolo. Pra mim, Jesus foi o oposto do que um conservador é. Ele não foi um conservador.
quê, maninho? A gente, pô... Como é que te chama mesmo? Saudades. Eu já esqueci teu nome, mas não é de propósito. Cássio. Não é de propósito, foi mal. Então, o que eu quero trazer é que Jesus é um conservador, porque conservadorismo não é uma ideologia política. Muitas pessoas pensam que o conservadorismo é ideologia política, mas ele não é. Se você pegar os livros de Edmund Burke pra ler, você vai ver que o conservadorismo está muito além disso. Porque o conservador, ele entende que existem coisas boas e coisas ruins, e coisas que foram testadas ao longo dos milênios que o ser humano viveu na Terra. Essas coisas... Nossa, o dente do Cássio. O dente dele é branquinho e não é lente. Por exemplo, a ideia de um homem se juntar a uma mulher. Um homem, em sua maioria, tem atração por mulheres por homens, eles se juntam, formam uma família, moram na mesma casa, se sai da casa dos seus pais. Isso é uma coisa que funciona no decorrer dos séculos. Então a gente conserva isso e faz pequenas adaptações no decorrer da humanidade. Ali em Mateus 5,17 você vai ter Jesus falando: aos que pensam que vim revogar a lei, eu não vim revogar a lei nem os profetas, mas sim cumpri-la. Sim, ele é bem bonito. Portanto, Jesus está conservando algo que já existe e fazendo pequenas mudanças. Mas e aí que tá, eu vou chegar lá ainda. Por exemplo, quando Jesus faz um milagre no sábado. Jesus fez 37 milagres no decorrer da Bíblia, um deles foi no sábado. Isso é uma pequena modificação para dar um sinal, um indicativo de mudança para as pessoas. Quando ele pega todos os mandamentos e cumpre aquelas leis que estavam na humanidade, converte aquilo para amar ao próximo, ele não está fazendo uma revolução. Jesus não pegou em arma para poder ir contra o Império Romano. Jesus não tentou impedir sua própria morte. Mas ele não tentou impedir sua própria morte. Jesus estava, ele sabia o que ia acontecer. Ele deixou ser cumprido, porque Jesus conservou aquilo que é bom, conservou aquilo que funcionava e veio ensinar as pessoas a aprender a cumprir aquilo. Então a lei que Jesus veio cumprir, isso está na Bíblia. Se ele fosse um revolucionário, ele diria: eu vim destruir a lei e vim criar outra coisa no lugar. Porque o revolucionário, ele inventa a roda de novo. Mas você não acha que você fala de inventar a roda de novo, sendo que Jesus não conservou nem a própria religião dele como estava? Mas é aí que tá. Você não entende essa parada? Tipo assim, mano, o que ele fala no sábado sobre a ovelha, pra mim, foi a coisa que mais me pegou forte. Mas Jesus vira pra outras pessoas. Cristão, eu falei, caralho, olha isso, mano. Mas Jesus pede as pessoas pra carregar a sua própria cruz. Jesus pede para as pessoas negarem a si mesmo. Jesus não, ele não tira nenhuma lei que existia. Mas vocês estão, por exemplo, a gente sempre vai voltar nessa parte da homossexualidade, que é o ponto que você acabou de tocar, do homem com a mulher. Exatamente, é uma parada que vocês conservaram. Mas por que então vocês não se adaptam a isso e aceitam homossexuais nas igrejas, aceitam que eles não vão pro inferno e só aceitam de boa? Tipo assim, cara, uma vovó que pratica o pecado da fofoca na beira da rua prejudicando a vida das pessoas também, se não se arrepender, vai ser punido por isso. Não, mas aí você tá comparando erros éticos e morais com... Mas aí você tem que diferenciar ética e moral, porque a ética ela é universal e serve pra todos. A moral já é algo que tá de acordo com a problema. Por exemplo, pra você, Cássio. É Cássio. Pra você, Cássio, qual é o problema de um homossexual casar, ter filho, viver a vidinha dele lá? Por que tu acha que essa pessoa merece uma punição? Por que isso é um pecado tanto quanto a fofoca? Porque a fofoca destrói lares, a fofoca destrói família. Deixa eu te falar o que você tá fazendo. Você chegou um tema de debate que você não conseguiu me responder e trouxe um tema anterior, onde você teve... É o tema anterior, foi a primeira afirmação. É um tema que tem como voltar, sim, porque sempre cai nisso. O conservadorismo, mas vamos voltar. Mas é que conservadorismo não quer dizer eu odeio gays e quero que eles vão pro inferno. Não, conservadorismo é... Você tá conservando coisa do Velho Testamento. Mas aí que tá... Mas aí que tá o negócio. Quando Jesus diz amar ao próximo, você tem que interpretar os contextos das situações onde você está inserindo na sociedade. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Você disse que Jesus não fala sobre homossexual. O livro de Levítico fala sobre homossexual. O livro de Levítico, depois que Jesus vem para cumprir a lei, para seguir... Mas não foi ele que falou. Ele trata de... Mas foi Jesus que falou o quê? Jesus. Eu sou uma pessoa que segue Jesus como guia. Jesus, quando vem à Terra, ele trata de outras questões... O que foi qual a questão aí, gente? Eu falei de Jesus, vocês acharam comigo? Jesus, quando vem à Terra, ele trata de outras questões muito mais relevantes para aquele tempo, porque Jesus tem um contexto inserido. Então por que é relevante hoje o homossexual? Ainda não é relevante, tem gente passando fome por aí. Eu não entendo qual é o seu negócio com a homossexualidade em específico, porque o debate agora do tema é que Jesus era um conservador. Jesus conservava que não era, ele fez milagre no sábado, isso não é conservar, ele olhou pra própria... Então, mas essa explicação só corrobora o que eu falei. Jesus diz, eu vim conservar a lei. Jesus diz, eu vim conservar a lei. O conservador, o que eu expliquei foi que o conservador conserva o que é bom e faz pequenas adaptações para melhorar. Foi o que eu falei isso. Mas isso aí, mano, você tem noção que isso não é conservador. Todo conservador faz pequenas modificações para a melhoria da sociedade, senão a gente teria que... Não, mas não é pequena, são várias modificações que tem que ser feitas, são várias. Mas Jesus, então por que Jesus não veio e falou, eu vim revogar todas as leis e criar outra lei no lugar? Por que Jesus não escreveu? Jesus não escreveu um livro. Por que Jesus não escreveu um livro? Porque ele foi lá e fez. Jesus não escreveu um livro e fez pequenas modificações na sociedade, inclusive trouxe uma nova mensagem. A lei dele, a religião dele, cara, ele questionou a religião dele. Ele questionou a religião dele, um conservador. Se Jesus fosse uma pessoa... Como ele questionou a religião dele? Deixa eu terminar minha parte, eu vou explicar como. Se Jesus fosse uma pessoa conservadora, se ele olhasse pra vida e falasse assim, olha só, galera, a gente tem que fazer apenas pequenas adaptações aqui. Então é só... Ele falou isso, ele fez isso. Ele fez pequenas adaptações. Então, ele mudou a própria religião dele. A própria religião dele falou, você não pode curar no sábado, você não pode andar com estranhos, você não pode andar com doentes. Jesus só foi falou, não me importa. Não me importa. Jesus é o filho do Pai. Deus... Não, mas aí na tua crença é essa. Na minha não é. Mas Deus, eu tô explicando uma questão. Eu não posso explicar como ateu, porque eu não sou ateu. Deus é o Criador, ele pode modificar o que ele quiser, no tempo que ele quiser. Então, mas eu também posso modificar o que eu quiser. Por isso que é Deus, você tem que poder eu posso ler as coisas e interpretar a parada sozinho. Não preciso de um pastor vindo falar pra mim, não, mas isso conservador não pode. A Bíblia foi escrita Antigo Testamento. Você leu o original? O Novo Testamento foi escrito em grego. Você depende de traduções para poder trazer isso para o entendimento do contexto da época, correto? Você não é capaz sozinho de interpretar. Nem eu, nem ninguém. Mas eu não posso. Se eu quiser interpretar, eu não posso. Não, você pode tentar. Eu interpretei a Bíblia, sabe qual foi o ponto? Eu interpretei a Bíblia, eu falei, cara, eu não vou ser uma pessoa conservadora, de olhar pra isso aqui, ler isso aqui, o que as pessoas estão falando sobre. Por isso que eu trago a questão do homossexual, porque foi o ponto de virar na minha cabeça. Por isso que essa foi a primeira pergunta, tá ligado? Essa foi a primeira pergunta. Eu olhei e falei, cara, beleza. Já o meu livro sagrado, Como assim? Então o homossexual não é bom? Não,
aí que tá, você já usou esse pantalão. Eu não falei que homossexual não Você é. acabou de falar a frase. Eu falei. Conservadorismo tem as coisas Conservadorismo não boas. é sobre homossexuais. Conservadorismo. Não, mas tá inserido, você entende? Essa caneca funciona. Há muitos anos criaram uma caneca, ela tem alça e ela cabe água dentro. Você, como revolucionário, eu tô usando uma analogia aqui, pra você entender. Você pode chegar e falar, não, a caneca assim tá errada, a gente tem que refazer o modelo da caneca todo. O conservador diz, não, essa caneca aqui não tá boa, mas ela pode ser maior. Então agora Pode vamos dar o mais exemplo do homossexual agora. Que Beleza, tá pode usar no o ponto. homossexual. Tá no ponto. É o ponto que você acredita em que você está trazendo o público pro seu lado. Não é trazendo público, é o que eu defendo, mano. É a principal causa que eu defendo. sobre Jesus ser conservador. Eu provei pra você que Jesus disse que veio cumprir a lei. Não, mas eu provei pra você que ele não cumpriu. Ele curou no sábado. Se ele cumprisse a lei igual vocês seguem as leis. Vocês seguem as leis. Vocês seguem as... Cara, a partir do momento... Significa. A partir do momento que eu olho pra Bíblia, a partir do momento que eu olho pra Bíblia e questiono aquilo ali pra mim, eu vou questionar, tá ligado? Se todo mundo... Mano, eu só seleciono, eu faço... Sabe o que eu aprendi com os cristãos? Eu seleciono igual os cristãos. Não, mas é que tá. Igual os cristãos fazem. Você tá generalizando. Igual os cristãos fazem. Então eu posso queimar uma igreja igual os ateus. Porque tem ateu que queima igreja. Você tá generalizando, você não pode fazer isso, cara. Porque eu não sou igual a Eu tô todos falando do os Brasil. Vamos falar do Brasil. Quem é ateu tá queimando igreja no Brasil? Vamos falar do Brasil. Que é ateu. Os cristãos estão queimando banda, mano. Os cristãos estão queimando terreno de banda. A galera toca fogo em terreno de banda. Tudo porque é o lance de, tipo assim, nós temos que conservar a sociedade exatamente igual é. O modelo de homem, o modelo... Então você aceita homossexuais casando pra você, tem um problema. Eu tenho que cuidar dos meus problemas, não dos problemas dos outros. É por isso que eu... Jesus não é assim. Jesus não falaria essa frase sua. Jamais Jesus falaria essa frase. Você tá querendo imitar quem? Se eu fosse era cristão, eu tentava imitar Jesus, de verdade, galera. Foi por isso que eu aceitei a minha amiga homossexual. Foi por isso que eu olhei pro meu livro que falava que ia queimar. E eu falei, mano, não é assim. Jesus não é essa pessoa. Continua sendo simples. Mas você não tá nem tentando, né, mano? Nesse sentido. Você está me julgando agora, você pode... Não, tu acabou de falar que não... Mas eu não vou... Eu não sou capaz de mudar toda a legislação de um país. Jesus questionou... Nossa, o que tem a ver a legislação do país com o que tá... Tava legal. Tá bom. Prazer, mano. Nós estamos juntos. Eu vou na tua igreja, vai na tua igreja, vai. Eu vou visitar mesmo. E aí, mano, como é que é o nome? Robson, professor de filosofia, história e, se Deus quiser, em breve de português também. Tomara que consiga. E, assim, eu acredito que quando você fala que não dá pra você ser conservador e ser cristão, eu tenho mais ou menos a ideia de onde você segue. Não que você tenha já citado isso, como você já o fez, quando você disse que você segue Jesus histórico, mas já era uma temática que eu tinha conversado com os outros debatedores antes de nós entrarmos aqui, que a única forma de você acreditar que não dá para ser conservador e cristão é só se você seguir o Jesus histórico. E eu conheço o que é a vertente Jesus histórico. Ela é baseada numa coisa chamada Teologia da Libertação. Inclusive, existem alguns livros e temas que debatem que Judas não foi um traidor de Cristo. Ele foi um cara que queria que Jesus se manifestasse como revolucionário. Sim. Por isso que ele entrega Jesus ao Império, para que Jesus se revolte contra a sua prisão e aí manifeste. Tem algumas correntes gnósticas que consideram Jesus a pessoa que liberou Jesus da forma carnal dele. Tem várias interpretações. O ponto de ele se revolucionar, se mostrar revolucionário. Agora, quando você fala que o Império mata Jesus com medo da revolução, não de Jesus, mas sim dos seus seguidores. Sim. Jesus ele não vem para fazer. Em nenhum momento ele falou sobre isso, exatamente. Jesus não era esquerdista, não era comunista, esse conceito não existiu. Mas também eu não acho que aquelas atitudes, você entende que... Estou falando de atitude. Pra mim não parece atitude de pessoas conservadoras. Então, assim, eu acho, eu penso, é complicado, porque Jesus não dá margem para eu acho, eu penso. Não, na religião de vocês não. Porque você crê em tudo literalmente. Ai, tá muito chato esse careca. São pessoas que não querem ter os filhos, não é isso? Banalizar, não. Mas você acabou de falar que você falou do aborto nesse sentido. Mas os legisladores cristãos estão votando para crianças. A lei está sendo mudada. A lei está sendo mudada por vocês. Não por você especificamente, né? Mas, porra, você sabe o que eu tô falando. Tá rolando a lei, mano. Que bom que você não concorda. De verdade, fico feliz que você não concorda, de verdade. Parece que deve levar. É rapidão, é só a ideia, só o negócio que veio aqui que parece, eu lembrei agora. E aí, mano, foi mal. Como é que foi o nome, mano? Bruno Fonseca, vai lá, Bruno. Cara, eu queria começar só dizendo que assim, a gente chegou num ponto do debate que eu achei muito preocupante e muito perigoso quando a gente falou sobre homossexualidade. Eu acho que tem muito cristão que erra quanto a isso, não de forma genérica, eu acho que a maioria acerta, só que o fato de uma pequena parcela de cristãos expulsarem homossexuais... Não é pequeno. Qual o número? Porra, qual o número da pequena parcela? Qual o número? Qual o número da é que pequena você tá desde o começo assim, afirmando sobre isso. E a mensagem que eu vim aqui pra trazer é que assim, os homossexuais eles têm que estar dentro da igreja. Todo mundo tem que estar dentro da igreja. A nossa função não tem que ser de expulsar essa pessoa. É isso que eu vim trazer. Exatamente. Só que alguns discursos de pessoas mal intencionadas, que não conhecem a palavra, levam algumas pessoas a acreditarem que a gente tem que expulsar homossexuais, o que eu não concordo. Então, eu só vim aqui pra dizer que as pessoas que estão assistindo esse debate, que eventualmente vão tomar uma decisão de fé a partir disso aqui, que saibam que dentro da igreja você é acolhido, dentro da verdadeira igreja. E aí você vai conhecer a verdadeira igreja. Eu reforço o recado, eu não tô aqui pra transformar ninguém ateu, não. Mas você é homossexual, você é trans, que tá na tua igreja, e tá ouvindo todo mundo falar que você tem que mudar quem você é. Que você não pode, tá ligado? Você não pode se relacionar com as pessoas, que você, desde que você nasceu, você sente atração por as pessoas e estão botando na sua cabeça que você não, tá ligado? É uma pessoa pecadora, que vai queimar no inferno. Não ouçam essas pessoas. Vão na igreja de pessoas que talvez aqui que vão te aceitar como você é, igual alguns falaram. Eu acho que essa não é a função do cristão. A função do cristão não é passar a mão na cabeça de ninguém. Então, mas quando você fala passar a mão na cabeça, não, calma aí. Eu tô calmo, eu não tô brigando. Tô só terminando de falar. Não é passar a mão na cabeça, acho que passar a mão na cabeça quando alguém comete um crime. Não, mas ser homossexual não é. Você acha que, por exemplo, a gente tem que passar a mão na cabeça de quem comemora a morte do Charles Kirk? Tem, porque eu era nazista. Ah, entendi, mas foi o que você fez, né? Eu fiz mesmo, e perdi meu visto. A sua moral de vir aqui pro debate, você que é um cara que, por exemplo... Você tá querendo corte, né, amigão? Não, cara, eu tô trazendo um fato. Galera, Charlie Kirk defendia escravidão. Ele quer corte, óbvio que ele quer corte. Charlie Kirk, aquele cara que ia debater na rua, era o cara mais democrático. É o que a gente tá fazendo. Imagina a gente matar você porque você tá debatendo, você acha isso certo? Me ameaçam todos os dias. Todos os dias. Tá errado. Meus shows são cancelados por vocês. Bate palma de novo aí pro Meus shows são cancelados por... Pra nazista morto.
bato palma. Gente que defende nazismo, gente que defende escravidão, gente que defende o que ele defendia, eu não me importo, tá ligado? Eu não me importo. Eu não sou cristão, tenho que perdoar ninguém. Eu acho que aqui você tem. eu acho que aqui Thiago é pica. Ele é pica mesmo. Foda-se o visto, foda-se tudo. Igual eu. Você tem que perdoar todos. E é aqui, eu não sou. pela eu sua não sou, palma, que eu não mostra sou. porque nós cristãos somos tão diferentes Não de é, vocês. não é diferente. É exatamente, Vocês não são é aqui a diferentes. nossa diferença. Não é diferente. É aqui a Não é nossa diferente. Quando diferença. a Marielle morreu, eu vi vocês. Todos vocês. Você me viu? Bota o vídeo da Eu vi palma todos aí. vocês. Bota o vídeo. Que vídeo? Nem sei quem tu é, amigo. Bota o vídeo aí, como é que tá me Você chamando veio pra de ganhar alguma corte. coisa? Você veio pra ganhar corte. Você veio pra ganhar corte. O fato é, a sua palma mostra porque você é uma pessoa desse jeito. Um cara que defende Por escravidão, isso que perdeu o visto pros Estados Unidos, não é? Lógico que não. Sobre ser nazista, o Charlie Kirk nunca foi nazista. Ele falou uma frase, ele falou, eu botei no meu vídeo. Se você assistisse as coisas que você fala, Você é um militante de esquerda, não é? Vamos lá, vamos ver o moralista de esquerda criticando a esquerda aí por ser tão homofóbico. Critica a esquerda aí. Critica a esquerda, cara. Pô, mano, você quer corte, mano? Você quer corte? Mas você tá conseguindo tanto. Caralho, mas você quer corte? Você quer falar de Charlie Kirk? O debate é sobre uma parada falando de Eu Charlie tô querendo Kirk. trazer porque nós temos moral e você não. Isso é moral? Você defendeu um nazista? Isso é moral pra você? Não, você vai bater palma pra Os alguém que morre, nazistas não. fizeram marcha a favor da morte quando o Charlie Kirk morreu, fizeram marcha em homenagem a ele. O Charlie Kirk defende a escravidão. Charlie Kirk falava Kirk defende escravidão. Ele falou que os Estados Unidos estavam muito melhor antes, né, da escravidão do que agora. Entendi. Ele falou, isso ué, mano, saiu da boca dele. Lógico que não. Saiu da boca dele. Ah, não? Não. Eu tá no meu canal o vídeo, quem quiser ver, ele tá mentindo pra vocês, tá? Se quiser no meu canal, tem um vídeo dele falando isso, ele num debate como esse aqui, ele falou isso. Em outro debate, ele falou que tudo bem crianças morrerem se isso desse o direito das pessoas continuarem tendo armas. Sim, ele tá falando isso sobre crianças morrendo em escola. daquela mesma maneira que o Lula disse qual seria o monstro que nasceria de Eu uma mulher, caguei né? pra Lula, amigão. Ué, Você não tá falando com petista não, amigão. Sou de esquerda, não sou petista não. Então, critica a esquerda aí por essas frases. Lula, se você, qualquer merda que você fale, caguei, tá? Nazista, falou bosta, eu vou Fala que o Lula tem que morrer também. no dia que o Lula defender, no dia que o Lula for nazista, no dia que o Lula morrer, ele tiver marcha pra ele. Aí eu nunca ia conseguir participar disso. Eu já ia dar um rolo na boca desse idiota. Eu ia perder o réu primário facinho. Ah, ele quer corte? Toma um corte na boca sua, filho da... No dia que nazistas, no dia que sai, meu amigo, eu fiz vídeo sobre tudo que você tá falando, critiquei o Lula tudo lá. Eu fiz vídeo sobre o filho do Lula, fui criticado, perdi mais de 20 mil inscritos petistas, tá? Você tá falando com a pessoa errada, amigão. Eu não tô aqui defendendo merda cegamente igual você defende. Defende todos os dias. Você tá defendendo, você tá falando de Charlie. A sua diferença é porque, assim, claramente, um humorista invejoso. Mano, tem duas coisas que você não tem graça, você é um humorista fraco. Léo Lins. Raça e dinheiro? São duas coisas que eu tenho e você não tem. Dinheiro e graça. Dinheiro, eu tenho mais. Ah, graça. Lógico que o Thiago tem dinheiro. Eu tenho mais que você. Ele foi ali unicamente pra corte. Ele é um idiota. Ô, gente. Gente, vocês vão vir pra fazer isso aqui? Pra lacrar? Corte? Sério mesmo? Ah, qual é, pô? Corte? Vai vir mais alguém fazer corte igual ele? Se for, vem agora, melhor. Vai vir alguém fazer Nossa, feio, hein? corte igual ele agora? É o momento. Porque eu vou entrar nessa também, Volta o idiota então, aí. Nossa, o cara conseguiu trazer o Charlie Kirk na conversa. Ainda perdeu feio, ainda passou vergonha. O corte que ele queria vai dar ruim. Minha quarta afirmação é que o céu é idêntico ao conceito do que os cristãos acham que é o comunismo. O que eu aprendi na igreja sobre o comunismo, quando falaram sobre isso pra mim, é que a gente não poderia aceitar, porque era um lugar que tirava todas as individualidades das pessoas, todo mundo ia ter a mesma roupa, todo mundo ia morar no mesmo lugar, todo mundo, tá ligado? Não tem diferença de classe social, não tem nada. Então, quando me explicaram o que era o comunismo desse jeito, que não é isso, eu percebi que esse é exatamente o conceito que eles mesmos explicaram sobre o céu. Eita, até subiu. Eu bebo água, né, mano? Eu não tô mole igual você, não. Esses braços mole aí, mano, essa folgada assim tá foda. Sai do celular, pô. E aí, querida? Beleza? Como é que é seu nome? Meu nome é Júlia. Júlia? Gosto desse nome. Eu discordo, porque pra mim você tá confundindo o que seja uma utopia política humana, que é baseada em estrutura, em moral e em coesão. Então, é exatamente o conceito que me explicaram sobre o comunismo na igreja, é o comunismo naquela utopia. Que nem... Eu não vou ver a Júlia, não. Quem quiser que vá lá ver o vídeo original. Sai, Júlia. Sai, Júlia. Ah, voltou o cara lá. Beleza? De boa. Vamos lá. Com relação a essa temática, o que nós precisamos entender? O mundo perfeito criado por Deus não conhecia pecado, enfermidade e morte. Sim. Eu vou discorrer sobre isso para chegar na ideia de céu. Você perguntou para nossa querida debatedora ali. O mundo perfeito criado por Deus não conhecia pecado, enfermidade e morte. Essas coisas passaram a acontecer em Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva desobedeceram a ordem expressa de Deus que não deveriam comer do fruto, ok? Com a desobediência nós tivemos 4 rupturas. Ruptura teológica, sociológica, psicológica e ecológica. Ou seja, o mundo perfeito criado por Deus tornou-se um lugar caótico e desordenado por conta da queda. E a gente sempre vai voltar na questão do pecado. Quer saber por que o mundo é mau? Volta para Gênesis 3. Quer saber por que o homem é mau? Gênesis capítulo 3. Então o que vai acontecer no final de todas essas coisas? Jesus veio justamente para resolver o problema do pecado e os desdobramentos, as consequências da queda, que inclui não apenas o perdão dos pecados, que é o livrar da alma no dia do juízo, mas também redimir tudo aquilo que aconteceu por conta do pecado. Quando Jesus morre na cruz, não é só para perdoar.
Isaías 53:4 diz que ele levou sobre si as enfermidades e dores. Olha que interessante. Ele morreu na cruz, inclusive, por conta de enfermidades, para curar os enfermos, seja de ordem física, emocional. Na cruz, Jesus resolveu esse problema. Então, o que será o céu? O céu é um lugar em que não haverá mais pecado, não haverá mais dores, não haverá luto, haverá fome, apenas... não haverá fome, evidente. Haverá apenas morador de rua, não vai plena ter mais, paz e santo gozo pelos séculos dos séculos, de eternidade em eternidade. O plano perfeito que foi elaborado por Deus no que tange a criação será restabelecido no final de todas as coisas com a ressurreição. Então, nesse sentido, não haverá qualquer tipo de problema daqueles que você elencou. E para nós, isso é bem tranquilo. Então, esse é o meu ponto que eu falei, porque essa descrição, quando eu estava na igreja e me falaram sobre o comunismo, porque no comunismo todo mundo vai ser igual, não existe classe social, não existe acúmulo de dinheiro, porque Jesus pregou contra acúmulo de dinheiro e tal. E aí, quando os mesmos cristãos vinham falar comigo sobre o que era o comunismo, aí eles falavam isso. Então, exatamente, eu ficava assim, tá, mas são conceitos muito parecidos. Por que a gente não tenta transformar as coisas aqui, assim? O problema Por que a gente tem que esperar chegar lá? deixar as coisas perfeitas? Não, é porque é impossível. Não é possível, mas assim, você entende que a humanidade, não tô falando de cristão agora, tá? Você entende que a humanidade parece que não tá nem tentando, de fato. Você entende o meu ponto? A gente não tá nem tentando, de fato, transformar, deixar as coisas melhor para as pessoas que estão aqui, tá ligado? Por exemplo, São Paulo tem mais casa vazia, com dívida de que o dono nunca mais vai pagar do que, tá ligado? Mais casa vazia do que a gente precisa de casa. Sim, então, mas você entende que a gente não tenta. Dados oficiais indicam que a cidade de São Paulo possui mais imóveis vazios do que pessoas em situação de rua. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o município tinha 550 mil domicílios vagos no último levantamento censitário, que é o censo do IBGE, né? Já estimativas recentes da Prefeitura de São Paulo apontam entre 48 a 90 mil pessoas em situação de rua. Cara, tem muito mais casas vazias do que pessoas na rua. Que louco, né? Mitigar esses grandes problemas que lá em cima não vai ter. Minha grande questão como algum cristão que está na igreja, por que a gente não está tentando transformar? Não que a gente não deva ir para lá e não deva achar, não, foda-se, eu era cristão. Você pode não conseguir resolver o problema do mundo, mas no contexto micro você pode fazer algumas coisas. Exatamente. A igreja faz isso. A igreja alimenta o faminto, a igreja cuida. A sua igreja, a igreja dele, eu acredito. Não, a igreja de Cristo. Não, é toda igreja, mas você entende que não é toda igreja que está se preocupando com isso, né? Mas aí eu volto a dizer, você entende quando a Lagoinha abre uma igreja. Mas eu não sou o porta-voz da Lagoinha, eu não represento a Lagoinha. Então, mas você entende que eles estão puxando essa bandeira, estão levantando essa voz, tá ligado? E o que a gente vê, quem viveu lá dentro, sabe que essas igrejas institucionalizadas, que eu não acredito que seja de vocês, porque você nem recebe salário, então não é de vocês, mas as igrejas cristãs institucionalizadas, que são uma grande maioria, tá ligado? Assembleia de Deus aí. Não é uma grande maioria. O seu problema é que você generaliza muito, cara, sem números, como o Bruno disse, quais são os números? Você não tem números, você apenas joga e diz a maioria, de onde eu vim, lá de Samambaia, as igrejas que a gente passava por elas, todas as igrejas que eu tentei participar, todas que eu fui, esse era o grande problema. Todas quantas? Aí você abre, não, bem mais, eu realmente tentei. Quantas? Foi mais de 5 igrejas que eu Sim, aí 5 igrejas, não 5 igrejas, mas você entende que experiência horrível, não só 5 igrejas, mas é beleza, aí vem meus amigos que passaram mais outras 10 igrejas passaram pelo mesmo problema, aí eu vou na internet, a gente vai na internet onde a gente vê todos esses pastores, todos os pastores grandes que representam vocês, por aí que vocês votam nos mesmos candidatos. Valdemiro Santiago não me representa, Ginor Duque não me representa. Mas você entende que na hora que a gente vai votar em políticas públicas que realmente vão mudar a vida dessas pessoas, aí os cristãos, talvez não você. O Thiago tem muitos seguidores, né? Milhões de seguidores, então eu acho que ele tem um panorama bem maior que o de vocês, né? Relatos, mensagens de seguidores, então acho que ele consegue falar de uma maneira mais ampla, assim. Vão junto com essa mesma galera, vão junto com o Bolsonaro, vão junto com gente que está indo contra tudo isso, que pode deixar esse lugar um pouco melhor para as pessoas que mais sofrem. O que você tem feito para melhorar a situação? Cara, eu tenho uma igreja, para quem quiser saber, a Igreja Aliança Libertadora Nacional, a gente já está indo para 3º local físico, em que a gente faz trabalho social lá, a gente vai abrir um em cada estado. Perfeito, muito bom. Mas Jesus disse assim, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então você pode alimentar... Nossa, eu iria muito na igreja do Thiago. Muito. Tomara que abra uma aqui. Pinto da roupa ao que não tem, mas ainda assim o pior problema do ser humano é de ordem espiritual, é a salvação eterna. É para a sua religião. Nós fazemos essas coisas. Tem pessoas no Brasil que não são religiosas, elas não precisam de religião, elas precisam de comida, elas precisam de um lugar para morar. Você precisa de Jesus? Eu não tenho Jesus como uma divindade para mim, então... Não, você precisa de Jesus, senhor? Como se eu não sou cristão, mano? Se eu precisasse, eu era cristão, mano. Porque você precisa de Jesus. Qual Jesus? Como assim Jesus? O das Escrituras. O que você mencionou aqui reiteradas vezes. Se eu não sou cristão, mano, não é o que eu estou buscando. Você precisa de Jesus? Eu estou buscando. Não, eu não preciso. Objetivamente uma pergunta simples. Cara, mas a minha resposta, eu tô falando que eu não tenho religião, então você que não preciso. Não olha o problema. Todo mundo que não tem uma religião. Você assevera que não precisa do grande Salvador Jesus Cristo para você, ruim com relação à condenação eterna. Mas é para você. Você está rejeitando simplesmente aquele que pode fornecer a salvação e perder de acordo com a sua visão de fé. De acordo com a escritura de outras religiões, você está condenado, mano. Você entende? O que tem comum? Mas aí nós vamos pensar o seguinte: todas as religiões não estão certas. É impossível, logicamente, que todas as religiões estejam certas ao mesmo tempo. Isso é impossível. Mas é a sua lógica. Não, aí por isso que é necessário um debate para compreender qual então, tem mais... Mas entende o que tem comum entre todas as pessoas, religião, que tem comum entre eu, que sou ateu, entre você, entre a galera que tá aqui, entre você ateu ou agnóstico? Alguém que tá numa... Você tem que decidir o que você então, alguém que tá num canto, tá ligado? Qual é o que tem comum entre todas as pessoas de religião? Todos são pecadores, carentes da graça de Deus. Esse é o ponto dos homens. Que precisamos de comida. Porque tem pessoas passando fome, vocês só pensam na parte espiritual. Cara, a pessoa precisa de comida, mano. A pessoa precisa de lugar pra morar. Precisa, claro. Quem disse que não precisa? Quem falou o contrário disso? A igreja cristã institucionalizada não está preocupando com isso. Quando eles vão votar em candidato que é contra tudo isso que eu falei,
ok, os cristãos, talvez não vocês, né? Mas a maioria, isso as urnas provam, que teve muito adepto do bolsonarismo, as políticas do bolsonarismo, tá ligado? Nossa, esse cara ficou muito tempo. Aí o Cássio voltou. Vamos colocar aqui, ó, onde a bandeirinha tá mais cheia, o fogo tá mais cheio. Mano, as pessoas podem morrer a qualquer momento de fome. Quem quiser assistir inteiro, que vai assistir no canal dele. De frio, e essa deveria ser a verdadeira prioridade. A gente não deveria apoiar, tá ligado? Ainda mais utilizar a religião para isso, vai ser a próxima questão. Para apoiar políticos, apoiar pessoas que defendem exatamente o contrário disso. Que pessoas tenham acesso a esse básico, entende? Saca? Esse é o meu ponto. Porque não tô falando que não devamos cuidar disso. Quem acredita no espiritual, mano, que tem a sua vida espiritual, tá ligado? Mas é o lance que eu acho que as religiões, principalmente a cristã no Brasil, que é a maioria, tá ligado? Deveria ser esse o primeiro ponto. Quer salvar as pessoas da morte iminente que pode acontecer, que elas vão pro inferno, cara, mas elas estão morrendo agora já. Sim, eu faço parte de uma igreja que nós temos um projeto social, cujo objetivo é ir aos moradores de rua, entregar um edredom, sopa e pregar o evangelho. Mas você entende que você não muda as coisas só fazendo esse trabalho social, você tem que se preocupar em quem a gente tá defendendo, que vai representar a gente lá. Enquanto eu tô falando que a minha igreja tá fazendo, eu tô nem sim, mas tem a ver, As pessoas estão passando fome porque políticas públicas não estão se preocupando com as pessoas de fato como deveriam, tá ligado? Por isso que eu acho que a gente dois colegas aqui podem falar com muito mais propriedade do que eu, mas a esquerda ela é muito mais danosa nesse sentido, e eu acho que deveria haver uma cobrança da tua parte a respeito dessa questão, do que ficar falando com nós cristãos. O problema não é o cristianismo. Bom, você é 85% do Brasil, a bancada, a maior parte dos deputados, são esquerda. Deve haver essa cobrança também, a maior parte deles, precisa ser a maior parte são eleitos. Para ser a maior parte desses políticos que estão falando são eleitos por vocês cristãos. A maior parte deles. Você precisa ser mais coerente. Eu cobro, amigão. Obrigado, Thiago. Valeu, mano. 1 minuto e 45 segundos. Quer vir do corte? Quer vir pra você lacrar aí? Dá tempo pra você lacrar. Quer vir não? Ele não vai porque ele é um bosta. Ele não consegue debater. Ele não vai conseguir corte. Com o Thiago, não. Lacrador é foda. E aí, mano? Pô, mano, você vai virar amigo, hein? Pode. Não. Pelo menos aprende, tá ligado? Lacrar. Porque assim, eu achei até engraçado na hora que vocês estavam conversando sobre o conceito dos cristãos do céu, que não vamos sentir fome, não vamos sentir frio, não vamos sentir dores. E o conceito dos cristãos de hoje, tá? Os cristãos que a gente fala no geral, é justamente de que no comunismo você tem muita fome. Mas fora essa parte que eu queria trazer, vamos falar sério agora sobre esse tópico. Você não pode confundir um ambiente onde não se conhece com profundidade. Se é um ambiente espiritual, se é físico, a gente sabe que vai ter moradas feitas ali pelo Criador, nós vamos ter um corpo integrado. Não vai ter que trabalhar. Eu quero assistir alguém que ainda não foi. Aqui, ó. Acho que vai até mudar o tema. Pedofilia, para sendo acusado de pedofilia. E a questão do palanque político também, a gente sempre, não precisa nem explicar muito, né? Quem acompanhou a ascensão do bolsonarismo sabe do que eu tô falando. Olha meu celular aqui. Prazer, Lucas. Beleza, Lucas? Eu discordo completamente da sua afirmação. Das três? Das três, sim. Primeiro é que você falou, as crianças é um lugar inseguro para as crianças das igrejas, né? Cara, existem problemas em todas as esferas da sociedade. Escola, hospitais, na igreja. Não faz sentido pra mim você levar esse critério a fio. Porque é a mesma coisa que eu falo assim, os hospitais não são seguros para as pessoas porque as pessoas morrem dentro do hospital. Não, mas é diferente, né? Não é diferente. Não é diferente. Porque criança é abusada na igreja, é uma realidade. Não, beleza, nas escolas acontece bullying, acontece atentado. Então as escolas é um ambiente inseguro para as crianças? Não nesse sentido. Uai, como assim, pô? Não, cara, como assim? Não, palco você não jogou argumento nenhum, você falou. Não. Meu amigo, crianças são abusadas na igreja, a igreja esconde isso. O Vaticano escondeu isso. Tem uma página chamada Brasil Like, você que tá em casa, eles postam todos os dias alguma coisa. Você tá negando a realidade. Você tá falando que crianças não são abusadas na igreja, que isso é quase... Isso é minoria. Não é minoria. O Vaticano é minoria agora, galera. O Vaticano é minoria. O Vaticano que é a representação da igreja católica no mundo. Não é minoria. Infelizmente não é minoria. Oferece trabalho. Você comparou com uma pessoa ser abusada na igreja, não ser um lugar seguro, com uma pessoa morrendo no hospital? Não, qual é a questão? A questão não é essa. Não, mas você levou essa questão, pô. Não, sim, porque acontece negligência dentro do hospital, acontece negligência dentro das escolas, acontece negligência dentro das igrejas. Isso não torna, mas dentro das igrejas é negligência, isso não torna a igreja, as escolas, o hospital, algo fácil. Sim, tem que ser combatido. De forma direta. Mas não é combatido. É assim, existe violência doméstica, a associação Maio Laranja, que é das igrejas adventistas, que elas criam mecanismo de combate a abuso infantil. Porque amigo, pastor Jonas, que é pastor... Não. Você não quer que eu dê exemplo das pessoas da mesma religião que você que estão pregando aí? Não, ele falou abertamente, olha a frase que ele falou. Ele falou abertamente essa frase. Algumas crianças que são violentadas sexualmente têm culpa na violência. Eu discordo dele. Checagem de fatos. O pastor Jonas Felício Pimentel, líder da igreja evangélica Tabernáculo da Fé, em Goiânia, declarou durante um culto que, em alguns casos, crianças vítimas de abuso sexual têm culpa ou participação no que lhes aconteceu, ao comentar um caso específico de uma criança de 5 anos abusada sexualmente por primos, sugerindo que ela deu lugar ao crime. A criança nunca vai ter culpa, porque ela não tem mentalidade para ter culpa. Ela não tem vivência para ter culpa, para saber o que está acontecendo. Então, falou merda. E ele falou mesmo. Não, óbvio que bom, discorda. Eu esperava já isso aí. Ele representa todos os cristãos.
Não, nem você representa todos. Não, ele representa... Não, nem você representa todos, nem ele. Exatamente. Então você falar que não concorda, tem um monte que concorda, um monte de gente falou aleluia, glória a Deus na igreja dele. Quanto? Um monte quanto? Sei lá, exatamente. Dá pra filmar, a filmagem só pega ele. A filmagem só pega ele. Pela maioria. O voto da maioria concordar com algo o Vaticano não quer dizer absolutamente nada. Tem ninguém no passado, a maioria das pessoas era a favor da escravidão. A escravidão era certa, justa, ética. Não, e o cristianismo apoiou a escravidão. Durante o século XVIII, foi a igreja católica também que distribuiu o panfleto contra a escravidão. Mas depois de ganhar dinheiro pra caralho com a escravidão, depois de socializar a escravidão. Isso é história, mano. Não dá pra negar, pô. Isso é só história. Depois de ganhar dinheiro pra caralho, depois de usufruir de tudo, agora de mundo inteiro. Agora que todo, mano, a igreja católica tinha escravos. A própria instituição tinha escravos. Então, depois de utilizar todo... Ordens religiosas, dioceses, mosteiros e clérigos individuais detiveram pessoas escravizadas e utilizaram trabalho escravizado em propriedades agrícolas, obras e serviços, sobretudo nas Américas, África e Europa Mediterrânea. Uma parada que matou pessoas, escravizou pessoas é fácil. Ah, não, gente, agora, galera, tô contra, hein? Eu não, mudei de ideia. Pô, depois que o mundo inteiro percebeu, pô, calma, né, gente? Não, é errado. Aí, pô. Não, é errado. É e você entende que as pessoas lá não questionaram isso? Você entende que as pessoas lá podiam questionar, gente, mas Jesus, mas não dá ele como foi a você favor de simplificar uma instituição de 2.000 anos, cara. Você não tem como você simplificar isso. Então, mas tem como simplificar, mas a história da instituição, principalmente a igreja católica, no mundo, não tem como é de morte, Muito chato esse. Uma mulher. Ai, fia, quase caiu. E, maninho, tu tá pra devagar, hein, pô? Prazer, me chamo Júlia, tudo bem? Tiago, a sua afirmação diz, vamos começar pela primeira, de que as igrejas não são lugares seguros para criança. E eu queria te fazer uma pergunta. Que lugar você acha seguro para uma criança? Um lar que não tenha uma liderança, igual uma liderança de igreja tem, que tem o poder de fazer a pessoa ficar calada numa relação que ela sofre. Porque o que eu vi, além de abuso, né? Essa questão do abuso, tem a questão, por exemplo, da violência doméstica. O que eu vi na igreja, chegava uma mulher lá, na minha igreja, e vocês sabem o que acontece. E ela ia pro culto com o olho roxo. E o marido falava, não, a gente fez isso aqui brincando. O pastor, quando ia cuidar da situação, falava, vamos deixar isso aqui, ó. Sim. Isso é briga de casal. Okay. Então, assim, um lugar seguro pra mim, um lugar que não tem uma pessoa externa desse jeito, tá ligado? Que eu não conheço, cuidando dos meus filhos. Okay. Pra mim é isso. Mas desse nível não, eu tenho que estar junto. Okay. Eu não deixaria uma criança minha frequentar uma igreja, só pra... a minha informação é por causa disso, eu não deixaria. Ok. Agora, a minha opinião, eu não deixaria uma criança minha frequentar nenhum lugar sem a minha supervisão, porque nem dentro de casa é seguro pra uma criança. Exatamente. Quantas crianças são abusadas dentro do próprio lar? Do popular, e os lares do Brasil são formados, na sua maioria, por quem? Então, a gente... Cristãos. Não. O quê? 85% do Brasil é cristão, galera. Você considera cristão? São formados por pessoas. Isso não foi colocado em pauta aqui. Não foi colocado em pauta, só um instante, deixa eu terminar a minha frase. Não foi colocado em pauta aqui que cristãos são pessoas. Pessoas, elas têm as atitudes. ET. Sendo boas ou ruins. Isso não diz sobre o grupo social que ela está implicada. Porque tem pessoas catolicistas, umbandistas, cristãs, que são pessoas ruins e que fazem a mesma coisa. Não, exatamente, são pessoas. Sim, são pessoas independente de qual grupo social que ela está inserindo. Mas a maioria delas é o quê? A criança, ela não está segura em nenhum ambiente e não adianta você colocar uma afirmação que é somente na igreja. Não é principalmente. Claro que acontece em vários lugares. Você acabou de me falar qual que é o lugar que as crianças são mais abusadas? Dentro de casa. Então, mas dentro da minha casa, a minha criança... Então não é o principal objetivo dentro da igreja. Dentro da igreja, as igrejas que você está dizendo que são igrejas que a gente deveria... Você mesmo falou que frequentou 23 anos uma igreja, que você já tentou 5 igrejas e que você iria em igrejas de pessoas que estão aqui. Sim, mas então, mas, a igreja, por exemplo, do pastor, você acabou de falar que você frequentaria ela porque... Eu confiaria nele, nos membros deixaria minha criança com alguém que então ele está pregando dentro da igreja dele o cristianismo que deveria ser pregado em todas as igrejas. Que é o cristianismo dessa parte de não abusar de criança é só crime, né? Independente de qualquer coisa. Eu não falei em nenhum momento que não seria crime. Então, mas eu tô reforçando que é porque você tá levando pra uma questão religiosa como se fosse a religião. Porque você tá dizendo que dentro das igrejas... Não, a igreja é um lugar para pessoas, a igreja é um lugar para as pessoas fingirem que elas são pessoas que elas não são. Tô falando de vocês, tá? Se vocês não são as pessoas, não é para pessoas fingem, elas chegam lá fingindo. Eu posso estar aqui fingindo ser uma pessoa que eu não sou. Por exemplo, olha só, o SBT, que é a rede cuidada por uma cristã, contratou, tá ligado? Contratou pessoas que eram condenadas por pedofilia. Mas as pessoas estão nas igrejas, tem líderes de igreja. Em 2013, o SBT contratou um profissional para atuar como preparador de elenco da novela infantil Chiquititas, sem saber que ele havia sido condenado por pedofilia anos antes. Ixi. Criança pedófila pra caralho. Você jogar no Google hoje, agora, assim, ó, crianças abusadas em igreja. Mano, vai aparecer notícia. Eu assisto só hoje. Thiago, mas eu não, então, assim, tudo bem, eu não estou aqui pra discordar de você em relação a não você acha que a igreja é um lugar seguro pra criança? Eu acho sim. Você deixaria sua criança na igreja com qualquer pessoa? Eu não deixaria minha criança em nenhum lugar sem a minha supervisão. Eu acabei de falar. Nem na escola, infelizmente, na escola a gente tem que deixar sozinho, porque não tem como a gente supervisionar. Mas quantas escolas hoje em dia tem câmera? Não só pelo abuso, mas pelo fato das crianças serem maltratadas, por elas serem agredidas dentro da escola, não só pelo abuso. Não tem câmera filmando elas na igreja, porque todo mundo lá, tá ligado? Todas as igrejas não tem câmera, você tá dizendo. As pessoas confiam. Todas as igrejas não tem câmera, você tá dizendo. Como assim todas as igrejas não tem? Você tá dizendo por que não tem câmeras nas igrejas? Você então afirma que nenhuma igreja tem câmera. Porque você tá dizendo que deveria, você acabou de falar que deveria ter câmeras na igreja. Deveria ter todas. Deveriam ter em todas pra ser um local seguro. Deveriam ser todas. A grande maioria. Todas têm câmera? Não, tem nenhum momento eu falei que todas têm. Então, mas deveria ter, você entende? Você concorda? Eu falei que sim, todos os lugares deveriam ter. Tem que ter câmera. Não é um lugar tem que ter câmera por conta das pessoas, não porque não pela ser igreja, tem que ter câmeras não por ser igreja. A igreja... Ai, você é muito chata. Mudou também o cara aqui. Fala, Guilherme.
vamos lá, eu queria começar pra gente não dar aquelas 10 mil voltas de você vir falar que 10 igrejas fazem isso, eu vim com Não, não é só 10, resposta. tá ligado? Então, mas você vai falar 10 que aconteceu, eu vou falar 10 que não aconteceu e vai dar ficando dando... Não, mas não é só 10. Você sabe que não é só 10. Você vai falar Não, número, então uma vamos passar porcentagem, essa parte, entendeu? Só pra gente não ficar dando volta vamos nisso. passar. Vamos rolar durante o debate. Eu considero a igreja um ponto legal, algo certo, igual também a colega falou, que não tem nenhum lugar que é realmente protegido, mas é um lugar onde a criança vai aprender, vai poder conhecer a religião, ver também, né, anos pra frente, se é o que ela acha ou não. E em geral, novamente, não entrando naquele ciclo de que todas são isso, em geral, é majoritariamente por pessoas boas. Tem pessoas boas, que inclusive cristãos, vê a criança como algo bonito, algo a ser cuidado. Tem alguns deles demais. Então, mas não nesse sentido. Algo a ser cuidado, a ser amado. Inclusive, eu também não vou vir com... Mas a questão pra mim é o lance do acobertamento, tá ligado? Eu sei que existem pessoas em igreja que não são assim, mas o lance é que eu não acho que é um local seguro, entende? Esse é meu ponto. Tu acha que é um local seguro? Eu deixaria teu filho numa criança na escola dominical, lá na salinha com um professor e ficaria no culto lá de boa. Acho que sim, considerando eu não deixaria, os pontos de segurança, considerando os pontos de segurança, considerando que é uma instituição como qualquer outra, que deveria ter medida de segurança, deveria conhecer o lugar, conhecer o pastor. Não acho que eu também chegaria, eu vou ter um filho agora, família te ama, Ravi daqui uns anos, participa aqui do programa, também te amo. Você é pai? Você é pai em fevereiro. Caralho, Muito obrigado. Caralho. Então, eu analisaria. Porra, tô na igreja aqui hoje, frequento essa igreja, conheço essas pessoas, lógico que a gente nunca vai conhecer ninguém, então, 100%. Esse é meu ponto, entende? Mas tem como ter uma base. Então, mas tem como ter uma base, mas Por assim, exemplo, não dá pra confiar eu conheço parcialmente todos os meus parentes. Olha o tamanho dos cílios desse cara. As mulheres morrendo de inveja. Tem uma visão de todos eles. Tem uma certa parte deles. A gente não conhece nossos parentes direito. Total. Você não sabe, eu não sei. Isso total. Eu não sei o que A meu gente pai vai fez, eu não sei o que meu pai fez. total. Mas a gente tem uma visão, uma ideia, vai imaginar. E é a mesma coisa. Eu vou querer meu filho em um ambiente no qual eu considero, no qual eu estudei assim, vi que é um lugar seguro, pelo que as pessoas aparentam, é um lugar seguro. Porque se for entrar na tese de que meu filho só vai ficar em um lugar no qual eu tenho certeza absoluta que não vai acontecer nada. Não existe. Certeza absoluta não vai acontecer em nenhum lugar, exatamente. Igual ela falou, em casa, onde acontece a maior parte dessas coisas, desses abusos. Então, nenhum lugar é 100% seguro. Mas eu vejo alguns mais problemáticos no sentido de ser mais fácil desse tipo de gente entrar. Porque não existe muito questionamento em relação a isso. E quando acontece, a gente viu o exemplo da Igreja Católica, eu faço em 2019. Me falaram aqui que ele faço não, realmente estava acontecendo casos sistemáticos, tá ligado? Não um bagulho assim, um aqui, não, casos sistemáticos, sacou? Eu acho e agora? Obrigado, hein? Aí, mano, valeu, hein? Prazer, Thiago. Prazer. Meu nome é Ingrid. Prazer, Ingrid. Fala uma coisa, você tem filho? Não. Não. Percebo que não. Eu tenho. Meu filho tem 13 Como é que anos. você percebeu que eu não tinha filho? Pelo jeito que você fala, pelas teorias que você colocou dentro da sua cabeça, Não, você não é teoria, determina. não é teoria, Sim, não. e se você tem uma opinião, é uma teoria sua. Não. Se não é uma lei, alguma coisa. minha Eu tenho uma opinião diferente da sua. Sim, mas se a gente jogar no Google agora, foi a página que eu falei, eu não dei como falar, Brasil Laico, todos os dias, tem pelo menos 5 a 4 casos de crianças sendo abusadas Certo. em igreja. E a maioria, aonde que ocorrem esses abusos? Como assim? De crianças abusadas. A Por maioria pessoas da igreja. Não, a maioria são dentro de casa. Não, É das dentro de notícias, casa. eu tô falando das notícias. Não, eu não tô falando das notícias que você vê. Eu não tô falando das notícias que você vê. Mas como a gente vai ignorar as estou notícias? falando A de gente vai ignorar todos os aonde, dias. em qual Tá tendo algum ambiente. pastor, a gente vai ignorar Calma, as deixa eu falar. Eu estou te perguntando em qual ambiente existe uma porcentagem maior. É lógico, em casa. Então, certo. Porque muita Tudo gente bem, aí você me fala uma coisa. Se a igreja não é um ambiente né? seguro, a casa é um ambiente seguro? Não. Por quê? Qualquer lugar não é seguro para uma criança, mas porque crianças uma igreja são é bem mais, vulneráveis. mano. Eu estou te falando porque eu sou mãe. Todo tipo de pessoa. Eu posso falar de criança, eu posso falar com propriedade porque eu sou mãe. Eu vivo isso, eu tenho essa preocupação, eu sinto isso. Você é mãe de um filho, não de todos. Você é burra? Eu não tenho filho. Isso é uma coisa, uma opinião sua, como sociedade. Não, é opinião. Eu estou falando como mãe. Eu tenho propriedade para falar isso. Mas eu tenho propriedade para Não é opinião, são dados. isso. Você não tem. Só porque não tem um filho, gente, você que não tem filho, você não pode falar. Eu tô achar falando, ruim, você abuso de pode criança falar, por aí. você não pode falar com propriedade. Claro que eu posso, eu acompanho falar. isso. Você não tem Eu filho. acompanho isso, Mas eu você estou não tem vendo filho, você não sabe quais são as pessoas. preocupações de pais. A principal delas é que as crianças não sejam abusadas em locais. Lógico que não. Não é tua Claro que não. Quando meu filho nasceu, a preocupação, a minha seria, galera, a minha seria. Que bom que a sua, mas a minha seria. Jamais deixaria um filho meu ir num ambiente que eu não tenho. Não é opinião. Você tá falando, mano, que todo dia sai nessa página, que as pessoas que estão vendo em casa, elas vão assistir, elas vão ver lá essa página. Todo dia sai pelo menos casos e eles não pegam, assim, é líderes de igreja, é pastor, é obreiro, não sei o que abusa de criança, então assim. O problema não é a igreja, o problema é quem está dentro da igreja. É as pessoas que fazem essas coisas dentro da igreja. Não é a igreja. A igreja está fazendo o que para proteger essa criança. A igreja faz o que para proteger essa Quem tem que criança. fazer isso, a responsabilidade de fazer isso são dos pais. E nem todos Você os é a pais favor de protegem educação os sexual nas filhos. escolas? Sim, com certeza sim. Só que eu também sou a favor de educação sexual dentro de casa. Não dá então pra a gente concorda nessa parte, Sim. que é o principal caso, porque é tão fácil Mas você acontecer acha que a abuso educação em igreja. financeira vai impedir alguma coisa? Não, Porque educação essa sexual Desculpa, vai. A educação vai sexual, pedir, se ela estiver na escola, o que vai na igreja vai impedir o quê? Vai pedir. Se uma criança é abusada, como ela vai saber contar. Ela vai saber contar. Quando a igreja nem vai. Se uma criança é ameaçada de morte, acho que ela vai contar, só que ela teve não é ameaçada de morte, sexual. não é essa questão. A maioria das crianças que são abusadas, elas nem sabem o que está acontecendo. As crianças, tá ligado? Elas não têm Mas aula. isso não acontece só dentro da A maioria igreja. da igreja, Mas deputado não é cristão, igreja. todos eles são. Mas mano, o que a gente vê, qual local? Você acha que vai definir o caráter da pessoa dependendo do lugar onde ela frequenta? Institucionalizado. Não, eu não vou julgar todo mundo que tá na igreja como pedófilo, não tô falando isso. Então você tá falando... Essa eu só queria lacrar também, falando que ele não tem local de fala pra falar porque não tem filho. Ó, galera, tem 4 minutos. Dá pro lacrador, porra.
Deixa lá. Ele tá puto com o lacrador. Aí eu também estaria. Eu acho que ele tem muita... É lógico que ele não faria nada físico ali, mas... muita força de vontade, muito domínio próprio, pra não ter dado um soco na boca dele. Eu gravar o videozinho dele mais um. É nada. Não, tu nem tentou, hein, mano. Você nem fingiu, hein. Eu achei que o lacrador ia vir pegar teus papos minutinhos, mano. E aí, velho? Prazer, Daniel. Sou da Assembleia de Deus. Qual Assembleia de Deus? Panveira? Ferreira. Sou ex-ateu ou ex-ateu, como queira falar. Ateu? Era ateu e antes ateu, era o quê? Não, nunca fui de igreja. Ah, tá. Vamos lá. A sua afirmativa a respeito de que crianças não podem Na verdade, são várias afirmativas. São três, a gente focou nas crianças. Falta das crianças, vamos lá. Eu acredito que as crianças, assim como nós acreditamos que a Bíblia ela é a palavra de Deus, elas também precisam ser ministradas pela Bíblia. Partindo desse pressuposto, as crianças também têm que estar na igreja. Você disse que tem igrejas, né? Você tem 3 igrejas, poderia me dizer? Você falou que tem 3 igrejas, certo? 5 igrejas. Elas variavam entre assembleias batistas e uma foi Sara Nossa Terra. Mas hoje você tem igrejas? Ah, não, sim. Tá. Crianças vão nessas igrejas que você tem? Não. Nenhuma igreja? Nenhuma criança? Não. E por que não? Exatamente por isso. Mas você não segue a Bíblia como regra de fé e prática nessas igrejas? Não, eu sou cristão. E o que as suas igrejas pregam? A minha igreja está pregando leis as pessoas então, se uma, acima das leis religiosas que a gente tem. Então se uma criança quiser... Peraí, se uma criança quiser entrar dentro da sua igreja, ela é proibida de entrar? Cara, não vai ter, tipo assim, só se tiver do lado do pai. Não vai ter nada específico para crianças, para esse tipo de lugar. É igual... quem você acha que mais se atrai por entrar em igreja para líder de criança, tá ligado? A maior parte desses abusos que acontecem são pessoas que se aproveitam dos locais que elas estão, tá ligado? Não tô falando que nem que o cristianismo em si promove a pedofilia, não é isso. Mas os pedófilos, que são pessoas que todo mundo aqui não gosta e detesta, correto? E eles se aproveitam de locais onde eles estão sempre para abusar dessas crianças. Por exemplo, motorista de van. Acontece muito. Tem notícia sobre o pastor exatamente por isso, porque eles têm acesso a essas crianças e tem uma confiança dos pais muito grande naquelas coisas. Se uma pessoa ela é abusada dentro de uma igreja, claro que a gente vai ressachar, certo? Mas depende da igreja, né? A igreja católica começou bastante, né? Então, mas eu não sou católico. Só que crianças, elas são abusadas em qualquer ambiente. Mas as evangélicas também passam muito pano, tá? O Valadão falou que beijou a própria filha. Mas eu não sou da Lagoinha. Os cristãos passaram pano. É muito fácil também, é muito fácil. Os cristãos... O pastor Lucinho Barreto, da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, afirmou em um culto voltado a homem que beijou a boca da própria filha enquanto ela estava distraída. Após a polêmica, a filha defendeu o pai, negando que tenha ocorrido algo inadequado. Passaram pano. Quando você então fala existe, cristãos, não tô falando que você ou vocês, mas tem cristão que passou pano pra ele muito da igreja dele, então até hoje. Eu não ficaria numa igreja que o pai fala que eu beijei uma filha adolescente. Quando você fala os cristãos, uma coisa é uma pessoa falar que é cristã. Mas aí da boca pra fora. Mas aí é foda. Então quer dizer que se um petista for matar alguém, eu não vou fazer. Não, aí você... Não, petista, é cristão. Mas você entende, um petista é muito esquerdista. Um esquerdista matar alguém, aí eu vou falar, não, mas ele não é esquerdista de verdade, porque ele matou alguém. Você fala a maioria, quantas pessoas? Qual é a estatística? 85% da população brasileira se considera cristã. Tá, não, eu tô falando da estatística dos cristãos. Quantas crianças são abusadas? Você consegue verificar isso aí? Cara, você consegue falar a quantidade de pessoas? Pelo menos 5 por dia. Por dia? Pelo menos 5 por dia vai ter algum. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024, o Brasil registrou mais de 83 mil casos de vulnerável em 2023, dos quais 61% tiveram como vítimas crianças com até 13 anos de idade. É um número bem expressivo, né? Noticiário, pelo menos vai ter algum. E todos esses casos são reais? Todos, categoricamente? Vai questionar. Não, tô questionando, mas categoricamente todos são reais. É claro que são reais. A página Brasil Laico, todos os dias, mano. Todos os dias. Falsa acusação, a gente vai debater. Não, mas é que tá, quando você pega uma página... Galera, quando a criança fala pra você que foi abusada, nunca, em primeiro lugar, fale isso. Mas vamos ver se é calma, tá? Ouça a sua criança, tá? Não vem com esse papo de, mas tem que questionar, calma, tá? Calma. Nós partimos do eu acho isso nada a ver. Questionar a criança do bagulho desse, já é difícil falar, pô, de um abuso. Imagina sabendo que os adultos podem estar aí. E se eu questionasse? Pode se duvidar de mim. É exatamente por causa desse pensamento que elas não contam, tá ligado? Como a nossa regra de fé e prática é a Bíblia, nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas você entende que nem todo mundo tá ali. Mas eu tô falando de mim, falando de todo mundo, falando de mim. Eu sei que você não concorda com isso, mas você acha que é um local seguro? Você acha que é um local seguro? Se a gente for falar de lugar seguro, a creche não é segura, a escola, vários. Sim, mas não é desse jeito. Mas não é desse jeito, não existe o acobertamento, entende? Já acabou? Valeu. É nóis, mano. É isso. Visto isso, eu quero ir na igreja do Tiago. Onde será que tem, né? Deve ser em São Paulo.